Eu agradeço muito, obrigado vocês terem vindo, sacrificado, investido, vai melhor dizendo, o sábado de vocês, e me deram um tema que eu particularmente gosto. Médico que trabalha em escola é um médico que gosta de conflito, ok? Conflito é bom porque sempre tem a possibilidade de fazer uma mudança. E o que me deram de tema hoje, vocês já sabem, vocês vieram... Ixi, não dá certo. Antigamente tinha giz branco, né? Hoje o branco não existe, né? Tem tudo... Tem o vermelho carmim, tem o fúcsia, eu vou usar o branco. Já virei com o branquinho aqui. É sobre o tal do bullying, né? Acho que é assim que escreve. Então, antes de mais nada, só trazer alguns conceitos assim, não que eu vou falar o que é isso, você já sabe, mas é uma coisa que eu acho interessante, importante, significativo, é a diferença entre o que é comum e o que é normal. Comum é algo frequente. É comum porque é frequente. Agora, o normal, ele evoca algo de saudável. Né? Porque o anormal é alguma coisa doente, né? E infelizmente, por uma série de situações que a gente só constata, o bullying ficou algo comum, mas a gente tem que encarar como algo não normal. Acho que é o primeiro passo, né? E também para não ficar citando regras, olha gente, é isso, o que a gente faz com isso? Eu acho que isso talvez seja a contribuição que eu possa fazer, não que eu vou ensinar nada, muito pelo contrário. Mas a minha provocação e o meu pensamento quando eu vim para cá, aceitando o convite, e agradeço inclusive esse carinho, é no sentido de o que a gente faz com isso, porque senão a gente vai ficar se lamentando, sabe? Ai, nossa, que coisa triste, que mundo cruel é o que nós vivemos hoje, né? E talvez algum saudosista vai falar, mas eu, quando era garoto, eu também sofria bullying. Me chamavam, isso é verdade, me chamavam de galego. Eu ficava muito nervoso com galego, mas eu ficava injuriado. Depois eu aprendi que galego é loirinho, português, aí eu já sosseguei. Mas galego me incomodava, e quando vocês sabem, quando tem um incômodo, a coisa fica, né? Então o bullying é isso, né? O bullying, a gente tem que entender que é algo assim muito... é consciente, é repetitivo e atinge um alvo. Isso é o mais doloroso da questão, porque atinge um alvo que não tem condição de ser contrário a isso. E esse é o grande problema. Por quê? Porque causa uma série de problemas que vocês sabem, né? A baixa estima, tem crianças que ficam muito assim, com dificuldade, porque eles não têm repertório psíquico ainda para agir contra isso. E aí o bullying é uma ação de perversidade. Mas fala, mas você não está sendo muito assim exagerado? Então, esse é o problema, por isso que eu falei do comum e do normal. Porque acho que todos nós aqui, todos nós já temos mais de 25 anos, talvez eu um pouquinho menos, mas vocês, acho que vejo assim, já todos um pouco mais idosos. Esse negócio de falar, o tempo que eu estou na escola é etarismo, tá? Mas tudo bem, depois a gente conversa. Mas é o seguinte, a gente tem... mais ou menos, a gente foi criado por uma série de situações com alguns chavões, né? Tolos, certamente tolos. E talvez a gente, inadvertidamente, a gente repete esses chavões. Aí quando a gente repete, né, quando a gente tem um pouco mais de consciência, fala, nossa, que bobagem que eu estou falando. Eu não vou falar os chavões aqui, que podem ser grosseiros, mas assim, coisas assim muito bobinhas, assim, por exemplo, desculpa falar uma bobagem dessa, vou deixar claro que é uma bobagem, tá? Uma bobagem consciente que eu vou falar. Aquela questão, por exemplo, mas a mulher não sabe dirigir. É tolice, né? São tolices. A mulher não sabe dirigir, só podia ser mulher mesmo para dirigir, essas grandes bobagens que a gente fala. Como se o fato, se fosse o homem, não fosse um grande barbeiro também. Mas quando a gente repete isso, você está fazendo bullying? Então, eu estou, né? Para começar, vamos usar o nome, eu estou fazendo bullying. E de mais a mais, vamos pensar, mas ela já consegue, né? Eu vou falar para ela, por exemplo, nossa, você deixou o carro aí, você é barbeiro. Não é uma bobagem dessa que eu possa falar com ela assim, mas ela releva, tal e coisa. Mas de certa forma, que bobagem, né? Porque eu tinha que falar tanta coisa agradável para falar, vou falar uma coisa dessa.
ela talvez já tenha repertório psíquico para falar, não, esse médico é um idiota, alguma coisa assim, ou entra pelo ouvido e sai pelo outro. Mas as crianças pequenas, elas não têm repertório psíquico ainda para isso. E justamente aí é que fica uma coisa, algo bem grave, porque não tendo esse repertório, não tendo essa condição, acaba aceitando essa questão imagética que é projetada nela. E isso é muito ruim para o desenvolvimento dessa criança. Então, o bullying ele tem que ser levado a sério, porque, na verdade, a criança, principalmente as crianças, né, que é o nosso personagem principal é a criança, ok? A criança, ela precisa de um condutor, ela precisa de alguém maduro, um adulto suficientemente bom mesmo, bom nesse aspecto de ter essa consciência, de chegar e falar assim, isso está errado. E é um momento que às vezes a gente não tem isso muito bem trabalhado, lá dentro a gente fica assim, né? Tremendo, né? Será que eu estou sendo muito austero? Será que eu estou sendo muito autoritário? É o grande temor dos pais é serem autoritários. Mas eles esquecem que eles têm que ter autoridade. Autoritário ninguém gosta de ser, mas ter autoridade é uma coisa muito interessante e muito importante também para equilibrar. Então, na autoridade, eu chego e falo assim, nós, na nossa família, a gente respeita a cor da pele, a gente respeita a opção sexual, a gente respeita a crença, a gente respeita o outro. Aí a criança fala, ou se não falar, a gente fala, sabe por quê? Porque a gente é humano, é tudo humano. E humano me interessa porque eu encontro no humano um semelhante. Ai, que coisa linda, escrever isso na lousa, né? Mandar fazer um azulejo, colocar. É muito bonito mesmo, mas se isso não for vivenciado, cai numa hipocrisia idiota. Porque de repente eu falo, queria falar uma coisa, você está gravando, né, André? Tem que tomar cuidado, que às vezes você fala umas coisas aqui. Tem que tomar cuidado. Já ia falar o palavrão aqui. Bom, mas eu tenho um amigo que ele é gay. Ai, mas esse gay... E eu satirizo, faço uma coisa pejorativa, e a criança está ouvindo isso. Ah, mas ele é meu amigo, ele entende e tal. Mas será que ele entende? Será que ele não se ofende quando ele ouve isso? Ah, mas eu falo isso desde moleque para ele já sabe. Então eu minimizo uma coisa que é... sei. Aí o meu lugar de fala, eu posso falar porque ele é meu amigo, mas o lugar da escuta, o outro pode ouvir? Então isso tudo é bullying. Então a gente tem que entender que o bullying não é só falar alguma coisa assim isolada. Ah, na escola o menino está sofrendo bullying. Aí talvez assim essa autoconsciência de pensar, mas será que eu, talvez no meu dia a dia, será que eu também não faço bullying de outras maneiras? Porque vocês sabem, gente, a questão do bullying é uma coisa curiosa, né? Porque tem vários elementos, né? Então a gente sempre pensa assim, na vítima e no agressor. Vamos pensar assim só para mudar o coisa. O agressor e a vítima. Então, mas não é só isso. Tem muitas outras situações. Tem aquela pessoa que é o espectador silencioso. Ele ouve, isso não é problema meu porque é filho dela, não tem nada a ver com isso. Né? Tem aquele espectador que participa, mas ele não ajuda muito. E tem outros elementos que se sentem legitimados por isso e também agridem. Bom, resumindo a história, isso aqui, o papel dessa pessoa é muito desagradável, né? Aí o que acaba fazendo? Acaba cortando isso daqui e fica aquelas, mas ele é frágil, ele não aguenta, não sei o que e tal, e isso aqui acaba tendo um valor muito grande do ponto de vista de comunidade. Então, por que a gente traz um assunto desse à baila numa escola, né? Numa escola onde tem uma ideia de uma pedagogia humanista, né? Podia ser outra escola também, não importa, não estou falando nem mal nem bem. De um movimento na qual a gente coloca o nosso filho, né? Todos vocês aqui têm filhos, imagino eu, ou sou professor e tem uma ligação com alguma criança, certamente, mas vamos pensar assim, que nem a Vanessa colocou a filha dela aqui, a Olivia aqui. Por que colocou aqui, não colocou lá na não sei o quê? Não sei, alguma coisa, sei lá, filosófica, idealização, gostou, achou bonita a escola, não importa. Mas ela tem uma expectativa com essa escola e essa expectativa é preenchida, né? Essa que é a ideia, né? A gente coloca numa escola que proteja a nossa criança, que tenha valores éticos que se coadunam com os meus e
a gente vai vivendo. A gente às vezes aprende muitas coisas, tem coisas que a gente não consegue, a gente vai conversando. Bom, resumindo, a criança passa um tempo danado na escola. Então a escola é um lugar que tem que ser um lugar de proteção. Tem todo um movimento hoje em dia falando sobre a escola segura. Trouxe até um calhamaço de coisas assim que eu achei na internet falando sobre a escola segura. E tem uma série de coisas. Eles elencam uma série de situações, assim, olha, isso, o bullying, é isso, a proteção, mas meio que não explica como é que a gente faz isso. Lógico, é difícil explicar, né? Mas como é que a gente se defronta? Todo mundo entende o que é isso. Mas como é que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso mudar um pouco o perfil? Como é que eu posso proteger a minha criança para não ser a vítima? Mas como é que eu posso também ensinar a minha criança que ela não deve agredir ninguém? Porque fala, não, meu filho não sofre bullying. Mas será que ele não é o bulinador? Será que não é ele aquele cara que dá o primeiro chute? Ou será que ele é aquele assim, fala assim, não pai, eu não vi nada, eles estão fazendo lá, mas eu não gosto disso. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Então, será que ele é o silencioso? Como é que a gente... Né? É complicado isso, né? São coisas assim que meio que estão na pauta da nossa vida hoje em dia, né? Tem uma série de situações que fomentam isso, né? Eu acho que se tiver que eleger um inimigo, eu já vou eleger o primeiro, que é esse, né? Esse é o grande inimigo. Ah, mas inimigo... Tá. É inimigo porque ele traz uma série de coisas. Tudo bem, o celular me ajudou a vir aqui que eu coloquei o Waze, você não tinha que parar no posto Ipiranga, né, para perguntar. Mas assim, fora isso, acho que todos nós aqui somos de uma era pré-celular, né? Talvez não você que é mais novinha. Essa foi legal, hein? Eu combinei com ela antes. Então, mas todos nós somos migrantes digitais, né? Nós somos migrantes digitais. E como nós somos migrantes digitais, a gente, não todos, evidente, mas eu quero imaginar que uma grande parte já consegue sobreviver a não viver com isso. Mas as crianças não sobrevivem, porque elas já nasceram nesse mundo digital. E esse mundo digital, ele traz uma série de situações. E, de certa forma, hoje tem o cyberbullying, né? Vocês sabiam que no Brasil tem 3 leis contra o bullying? 2015, 2016 e 2024. Contra o bullying e contra o cyberbullying. Aqui no Brasil, inclusive, é um país que tem leis excelentes. Todos nós sabemos. O problema é o que a gente faz com as leis, mas que existem leis, existem. Né? A execução delas já é um pouquinho complicado, não vamos entrar nessa esfera. Mas em muitas escolas, essas coisas, elas entram numa parte de judicialização. Entende? Por exemplo, faz de conta que essa moça aqui, uma criança, que está na frente sempre sofre, tá? E você fica bulinando ela, por causa da tatuagem dela. Estou pegando tatuagem porque eu achei bonito, não estou falando mal não. Mas vamos pensar que você tem um problema, sei lá, eu qualquer, pegando você como você a chata, tá? E você fica, você vê a tatuagem dela? Ai, que coisa ridícula, não sei como. Lógico que você não faz isso, mas assim, vamos pensar que isso aconteça. Isso é um bullying, né? Aí, vamos pensar que você é criança, alguma coisa assim, vamos judicializar. Então, você passa a ser a grande vítima. Agressora. A vítima é a agressora. Você é a bandida da história, tá? E ela é a mocinha. Ok, mas o que a gente faz com isso no âmbito das crianças? Por exemplo, tem uma briga, fala assim, quem começou? Quem falou que ele é gay? Quero saber aqui, quem que foi que aponta, né? Aí foi ele. Aí então tá, né? Eu como professor vou conduzir dessa seguinte maneira. Então, não pode falar isso, não sei o que e tudo. Tá, pede desculpa para ele. Então, um exemplo bem bobinho assim, né? Ou então chama os pais, olha, seu filho falou que o menino é gay e não sei o que, aí depois ele partiu para ação e bateu um no outro, tal e coisa, tudo. No frigir dos ovos, o que eu resolvi com isso? Eu judicializei, eu trouxe para uma questão judicial, é como se eu tivesse chamado a polícia, coloquei uma coisa policialesca, né, na história, chamo o conselho tutelar, faço todo um aparato assim, mas do ponto de vista de humanidade, eu não acredito que eu tenha tido alguma mudança. Porque, para mim, quando eu trabalho na escola, não é tão importante, lógico que é importante, mas eu não estou chegando assim, quem começou a briga aqui? Isso não é importante. Para mim é o seguinte, quem brigou, quem começou, está errado. E quem revidou, está errado. Por quê? Porque na escola a gente não briga. Eu sei que é uma coisa muito simplória falar isso, mas a gente tem que partir de alguma coisa, porque senão a gente vai ficar entrando em substratos, em situações, e a gente vai se perder nessa barafunda.
Sabe por quê? Porque a gente tem mania de conceituar muitas coisas. A gente conceitua, a gente elabora, a gente traz uma série de elementos neurosensoriais, usando esse termo aqui da antroposofia, a gente traz uma série de elucubrações mentais, mas assim, a questão prática a gente não trabalha. Então, quando a questão prática não é trabalhada, aquilo fica assim, tudo bem, vai, já entendi que eu não posso chamar ele de gay na frente dos outros, mas que ele é gay, ele é gay. Vocês entendem isso? Por quê? Porque, na verdade, não importa se ele é gay ou se ele não é gay, não importa. O importante é assim, por que para você é tão significante você menosprezar o outro, porque você se acha um pouco melhor do que o outro porque ele é gay, ou porque ele é preto, ou porque ele é muçulmano, ou porque, sei lá, eu que diabo que ele, ou que ele seja rico, ou eu seja pobre, alguma coisa assim. Por que isso é tão aviltante? Porque ela usa tatuagem e eu não uso? Então, esse trabalho, né? É que eu sou psicanalista, né? Então eu tenho que trazer para essa esfera da psicanálise, né? Não é para fazer um divã e vamos aqui todos deitar e falar sobre isso, mas são questões que são significativas, porque tem uma questão da imagem. Todos nós temos uma imagem, né? E a gente meio que trabalha nessa imagem, né? Então, pegar o Paulo para Cristo lá, ele foi lá para trás para pensar que eu não ia falar dele, mas eu vou falar. Faz de conta que o Paulo, né? Pegando brincadeira, viu, Paulo? Faz de conta que o Paulo, todo mundo projeta nele, ele é o bravo. Está inventando aqui, me parece gente boa, mas vamos pensar assim. O Paulo é o bravo, então tá, ele nem é, né? Mas de repente ele tem essa imagem, e ele meio que assume aquilo, ou ele nem assume, mas ele fica naquele papel do bravo, ou do Rafael, sei lá, que o Rafa também é o bravo, vamos pensar assim, então não posso falar com o Rafael porque ele é bravo. A gente projeta essas imagens na pessoa. E de repente é um cara super gente boa, ele tem que se esforçar muito para ser bravo, aquele lá então tem que fazer curso para ser bravo. Mas é aquela coisa, aquele superego castrador que é projetado nele, e de repente no dia a dia quem o conhece fala, não é que bravo nada, o cara é gente bacana, não sei o que e tal e coisa. Então, não que eu tenha feito um bullying com ele, mas assim, eu faço uma projeção, vocês estão entendendo? Estão acompanhando a ideia? A gente faz uma projeção e essa projeção ela tem que caber naquilo que a gente pensa. Então, isso é um pouco o que acontece com as crianças no dia a dia. Por exemplo, aqui na escola, né? Tem uma criança que, de repente, ela é alvo de pancada, tá? Todo mundo bate nela, todo mundo faz com ela, porque ela é bobinha, ela é tolinha, e tem uma certa satisfação. Isso é uma pena, mas nós humanos somos assim. Nós temos um certo prazer, entende? Em chutar cachorro morto. Mas eu não faço isso, só de vez em quando, segunda, terça e quarta, quinta e sexta eu não faço isso. Então a gente tem um pouco isso, que a gente às vezes não se trabalha, a gente continua fazendo as mesmas coisas. E como a gente continua fazendo as mesmas coisas, a gente não para refletir até que ponto, fala assim, esse negócio do bullying é muito interessante, tem muita gente que faz bullying mesmo. Mas assim, existe uma reflexão para de fato se eu não faço, nem que seja um pequeno? Eu não estou querendo aqui pegar o bastãozinho de silício e se bater, tá? Não estou querendo fazer essa, ai meu Deus, que mundo, como eu sou ruim. Não é isso. Mas essa reavaliação, essa reflexão, ela é saudável, sabe por quê? Porque nós, enquanto seres, enquanto condutores das nossas crianças, a gente se elabora, a gente trabalha isso internamente, aí a gente pode não falar essas coisas, só deixar aquilo que é escrito na parede. A gente realmente tem essa vivência de fato. E vai ter muitas situações que a gente vai repetir, a criança vai estar ouvindo, e a gente pode ter essa lealdade e falar assim, isso que eu falei está errado. É importante às vezes a criança perceber que o pai também faz isso, né? E assim, mantendo a autoridade, fala assim, olha, eu falei uma bobagem agora, isso daí, eu nem penso nisso, mas aí a gente fala um pouco isso, não é também para falar, tá vendo, filho, você me perdoa, não é para entrar nesse mérito, ok? Mas assim, a gente às vezes, a gente pode se refletir e falar assim, isso que eu falei é uma besteira, porque a criança fica atenta, ela repete. Sempre, vocês sabem disso, de um jeito ou de outro, tem que ter uma responsabilidade, né? Sempre essas coisas acontecem, o bullying acontece, esse menosprezo acontece, porque existe um elemento que o legitima. Ou se não o legitima, falando, vai lá e fala que aquele menino, se não é assim verbal, é consensual. Aí a gente tem essa desculpa. Mas sabe o que é? É que ele não falou isso por querer. Ele falou, é uma brincadeira. Você está muito severo, está muito politicamente correto. Então, esse é o problema.
né? Porque se eu chego uma pessoa, isso é o assédio, se eu chego uma pessoa que é careca e fala assim, não tem pente onde você mora? Né? Olha que bobagem, né? Talvez outra pessoa se sinta envergonhada disso, se sinta mal, sei lá, não importa. Mas assim, é um prazer, né? Vocês entendem que tem um certo prazer, tem assim gostoso falar isso, né? Tem gente que, né, perde o amigo, mas não perde a piada, né? É que essas piadas, às vezes, elas podem ser muito desagradáveis. E essas piadas desagradáveis, isso que é o assédio. A gente sempre associa, ou mais facilmente a gente associa ao assédio sexual, né? Mas o assédio moral, ele é tão ruim quanto. Vou contar um exemplo assim para vocês entenderem. Exemplo da vida prática do consultório. Conheço muitas pessoas, mas falo de uma família específica. Mãe, pai, filho, né? Família, assim, um núcleo familiar, vamos falar tradicional, não comum, mas tradicional. Essa mãe fazia de um tudo para chegar em casa, pegar o menino, porque ela trabalha longe, São Paulo, né, que é tudo mais distante, e o pai é home office, trabalha em casa. E a mãe fazia de um tudo para sair do emprego dela, tinha uma hora de almoço, pegava, passava o filho na escola, não sei o que, tudo, porque ela achava muito importante almoçar com o menino. Então era o pai, o filho e o Espírito Santo, no caso que era a mãe, tá? Os três ficavam ali, e o menino, né, aqueles meninos, por que ela fazia isso? Porque aquele moleque, apetite seletivo, sabe, só come um arrozinho aqui, sem salsinha, a salsinha vai do lado, o moleque todo enjoado para comer, né? Chatinho para comer, mas ela fazia porque ela achava isso era importante e tudo. Eu vou explicar o assédio. Então, o assédio é o seguinte, ela fazia esse tal e coisa, fazia todo um périplo para chegar lá, tudo, fazia, comia. Aí o pai comendo lá, né? O pai não dava muita pelota para isso. Aí o pai solta uma conversinha assim e fala assim, se você ficasse mais em casa, ele comeria melhor. Essa fala, né? Trabalhada na frente do espelho, né? Maldosa, né? Viperina. Para uma pessoa que não tem, que já se sente assim, uma tranqueira de mãe, né? Que as mães têm, sabe que as mães têm duas situações, tem o filho e tem a culpa, né? Não sei quem é maior, mas parece que a culpa às vezes ganha. Ela se sente assim, a bandida. E ela começa a repensar nessa vida dela, né, para justificar um assédio. Isso, mais bullying que isso eu não conheço. Sutil, mas é um bullying. Entendem? Então, a gente não vai mudar o mundo, evidentemente que a gente não vai mudar o mundo. Olha, a partir de então, todos assim, somos todos irmãos, tal. Não dá para fazer isso, mas, por exemplo, a gente pode começar a refletir, pensar que filhos ou que crianças a gente está tentando criar para esse mundo, né? Isso é muito fanismo da sua parte. Não, eu não acho isso. Sinceramente, eu não acho. Acho que a gente pode trazer bons elementos, eu acredito que as pessoas elas têm essa essência, a gente pode trazer. Mas para a gente trazer essas situações, a gente tem que realmente se posicionar em relação a isso. Se a gente não se posiciona, a gente já está imediatamente a favor. As coisas são sutis, mas as coisas elas são importantes que sejam ditas. O que eu percebo hoje na minha clínica, já de muitos anos, tal, né, vou falar isso uma coisa, que é uma coisa que eu constato, é que as crianças são cada vez mais empoderadas, cada vez mais poderosas, muito poderosas, extremamente poderosas, e os pais estão cada vez mais fragilizados. Então, o que acontece, infelizmente, de um jeito ou de outro, não todos, evidente, mas é que existe uma horizontalidade dessas funções. Então tem o mesmo poder. Sabe aquela ideia da democracia? Vou falar uma coisa que talvez vocês não gostem, nem sei, mas não existe democracia na família. Bom, ninguém se levantou, vou continuar. Não, mas também não existe tirania. Mas assim, existe uma soberania. É diferente, são valores diferentes. A tirania fala, cala a boca, fica quieto, faz o que eu faço. Uma coisa autoritária. A democracia, a gente vai viajar, então vai viajar, vamos para onde que a gente vai viajar, tudo, eu estou com R$500 para viajar, tá? Então tá bom, estamos aqui em Bragança, onde a gente vai? A gente queria ir para o Rio de Janeiro. Não vai dar, Rio de Janeiro não vai dar, tá? Tem a vovó que mora em Piracaia é perto daqui, não é? Tá. Vovó de Piracaia, não, estou cansado de ir para Piracaia, a família toda, eu queria ir para o Rio de Janeiro, tudo, aí o pai fala, então tá bom, vamos, o que você acha? Ouve o pai ou a mãe, não sei, ouvem todo mundo falar, então a gente vai para o Rio de Janeiro. Não,
a gente vai para Piracaia. Então, você fala, mas está enganando? Não, é democracia, todos podem votar. Mas na família ainda tem que ter alguém que é o dono da cocada. Por que eu estou falando isso? Porque isso é importante quando a gente legitima a situação, não da tirania, mas fala assim, eu, pai, eu, mãe, sei o que é bom para você que é meu filho. E a gente fica assim, né? Será que eu sei mesmo? Será que eu estou sendo certo? São as agruras de ser pai e ser mãe, né? Não tem caminho fácil, mas é uma coisa intransferível, né? Eu sempre cito uma coisa assim, não dá para a gente achar na internet personal father. Eu já tentei e não achei. Personal mother, você já achou um? O que seria ótimo, né? Alguém que fizesse esse papel, porque ninguém quer ficar mal na fita. Mas assim, alguém vai ter que fazer esse papel de limitador, falar assim, isso está errado, isso não se faz. E é um pouco constrangedor às vezes, porque é algo assim meio solene. Não dá para falar assim, isso você pode fazer, mas só quando estiver sozinho. Não tem meio termo, entende? Por quê? Porque é uma conduta, é uma regra de conduta, é algo assim que, sabe? Vamos imaginar, né? Vamos pensar que vocês trouxessem os filhos de vocês hoje, crianças pequenas. Um exemplo, não tinha com quem ficar, vamos lá, fica aqui. Vamos pensar que as crianças iam ficar aqui, na coisa. Que criança não ia bater naquele negocinho lá no... Eu estou doido para ir lá e bater. Estou me segurando aqui, porque diz que não pode, não sei porquê, deixa aquele negocinho lá. Depois pode? Ah, tá. Não, eu já fiz isso antes, você não viu, mas eu já fiz. Já dei um tamborinzão lá, ficar no pianinho assim. Então, a gente perde muito tempo, às vezes, querendo justificar essas situações. Que é óbvio que as crianças vão fazer isso, gente, não está errado, as crianças fazem isso mesmo. Ainda bem que fazem, né? Porque a criança fala, não posso mexer, é um pouco mais sufocante. Agora, que o adulto chegue e fale assim, pode só um pouquinho, ou que a gente não coloque esses limites, isso é o doentio da história. Essa é a falta de normalidade. O bullying, na verdade, é a mesma coisa, porque quando a gente fala bullying, a gente fala de limite. O cara ultrapassou o limite da fala, ultrapassou o limite do bom senso, ultrapassou o limite, assim, da sociabilidade, ultrapassou limites, assim, que não deveria ter ultrapassado. Mas ultrapassou, tudo bem, vamos arrancar os cabelos, bater, pôr de castigo. Não, a gente fala assim, cara, isso não é para fazer. Você não pode fazer isso. Você entende que você não pode fazer isso? Criança pequenininha, ela vai entender? Não vai entender. Contei manhã cedo uma historinha, vou contar para vocês também. Numa escola de São Paulo, crianças de 4 anos, tá? Um menininho lá em volta lá da mesa, todo mundo fazendo pãozinho lá, que é aquela coisa gostosa do jardim da infância. Um dos menininhos lá de 4 anos chegou e falou assim, fulaninha lá é pretinha. Mas falou com essa entonação meio assim, pejorativa, entende? Uma coisa assim. Aí a professora na hora já falou assim, eu sou branquinha. Eu achei legal. Aí um pouquinho mais, mas porque ela toma muito sol. Aí a professora falou assim, eu quando eu tomo sol fico vermelha. Entendem? Vamos chamar esse pai, que esse pai é um preconceituoso. A criança repete que fala. Mas ali foi diluído, sem grandes problemas, assim, vamos chamar os pais, ter uma conversa séria com eles, mandar para um psicólogo, esse menino que vai não ter problema. A gente já coloca, faz uma projeção de uma coisa. E quando a gente mata isso no ato, funciona, porque funciona no seguinte, assim, então, olha, sabe o que é? Porque, então, ela é pretinha, né? Então, porque talvez tenha nascido porque tem o ascendente, aí tem o DNA. A gente começa com palavrório, às vezes, e certas situações, principalmente na primeira infância, principalmente até os 7 anos, né? Repetindo aqui aquelas coisas que vocês já ouviram lá do Steiner, né? Que ele traz primeiro, vou pegar assim só primeiro setênio, né? Primeiro setênio até o 7, segundo setênio, terceiro setênio. Lembra? Aquela historinha lá que o mundo é bom, né? Falando direto aqui, os professores estão cansados disso. O mundo é belo, o mundo é verdadeiro, né? Que essa ideia. É lindo isso para a gente citar olha, o mundo é verdadeiro, viu? É bonito isso para falar isso, para exibir conhecimento, eu acho isso muito lindo. Ok, são princípios platônicos, né? Platão falava que o ser humano ele deveria ser bom, em essência, ele deveria ter a beleza ética e deveria ter a verdade. Então diz o Steiner, trouxe isso para a pedagogia, que os primeiros 7 anos, o entendimento da criança perante o mundo é que o mundo é bom. O entendimento da criança quando ela sai desse setênio, de que o mundo é belo. E o entendimento na adolescência, um pouquinho assim, até os 14 para frente, é que o mundo é verdadeiro. Isso é tão solene, isso é tão significativo, essa contribuição é tão, assim, espetacular, se a gente se apropriar dessa fase, no sentido de que
Vamos imaginar, né? Você acha, você já com mais de 25 anos, que o mundo para você é bom? É bom. É bom. Você acha que o mundo é bom? Tem alguém que não acha? Eu detesto otimista. Você acha que o mundo é bom? Péssimo. Eu vou ser que nem o Ariano Suassuna, que fala assim, o otimista... O pessimista é um chato. E ele se dizia que ele era um otimista esperançoso. Estou brincando, mas é só assim. Dentro, lógico que são pessoas assim, que eu acho importante também a gente ter esse otimismo, que a vida não é um fim, não é uma lamentação. Mas assim, o entendimento da criança nessa primeira fase da vida, o bom é uma expectativa de que ela é aceita, é uma expectativa de que ela tem possibilidades de viver nesse mundo, porque se a gente faz uma coisa muito castrante aqui logo de cara, sabe aquela coisa, desce, para, chega, tá, fica difícil, a criança fica muito retida, né? Ela fica muito assim. Agora, ao contrário também que eu falo assim, pode, fica complicado. Aí ela pode tocar um pouquinho o piano, mas só um pouquinho, vai desafinar todo o piano. O pai vai custear depois o cara afinador? Mas é tudo, você pensa nisso tudo? Não, porque tem coisas que são do âmbito infantil, tem coisas que não são do âmbito infantil. E quem que determina isso? Algum adulto que tenha cabeça. Um adulto assim que seja criança também não vai me ajudar muito, né? Então, a ideia dessa bondade no primeiro setênio é aquela coisa assim, que a gente assim, eu, adulto, sei o que é bom para você. É lógico que eu tenho que pensar muito sobre isso. E muitas vezes eu vou fazer muitas bobagens, né? Mas assim, o bom é chegar assim e falar assim, agora para, não pode mexer aí. Aí eu tenho que fazer os cortes. Se eu não fizer os cortes, quem vai fazer? O personal? O professor? Isso é um problema, né? Então, isso é uma coisa muito importante. A partir daqui tem essa questão da beleza, mas não é uma beleza assim, a estética só, ai que lindo, isso lógico que é também, mas é uma beleza ética, né? Uma beleza ética no sentido de falar assim, você viu que bonita aquela planta? A gente chama atenção para a criança, porque a criança pequenininha ela até acha bonita, mas ela não tem isso ainda. A partir daqui ela começa a ficar, mas por que a gente conceitua a criança a partir dos 7 anos na pedagogia? Porque ela sente o bumbumzinho dela aqui, fica sentada, ela ouve história. Ela já ouve conceito, então ela começa a perceber que aquilo não é reto. Ela vê umas coisas, todo mundo viu isso, mas agora ela tem olhar para isso. Porque quando ela é pequenininha, ela não tem olhar para isso. Então, quando tem algumas mudanças assim, estruturais, quando já a boca, já começa a contar, já tem algumas coisinhas assim, e os dentes vão caindo, ela vai mudando, aí diz que a gente fala na antroposofia, né, que essas forças estão liberadas para o pensamento. Isso não é só uma coisa assim, uma conversa para boi dormir. Isso é uma verdade. Aí a gente pode conceituar, mas ela já tem essa característica ética. Ética no sentido de falar assim, toma cuidado com a planta, cuidado do cachorro. Esses conceitos éticos, entendem? Que é muito importante, aparece bem aqui nessa beleza. E depois, mais tarde, a questão do verdadeiro, né? Então, seria assim, vamos pensar assim, saudável, vamos usar essa expressão. Seria que aqui a gente, todo o processo no começo da vida é modelar, precisa de um modelo. E a gente não ficasse explicando tudo para a criança. Olha, você não pode tocar o piano, senão você vai desafinar o piano, e depois o papai vai ter que gastar dinheiro para achar um afinador, e o professor vai ficar... Tudo bem, tudo isso é verdade, mas o que ajuda nisso como um processo comportamental? Não ajuda, por quê? Porque eu não tenho, às vezes, eu vejo os pais comentando muitas coisas, porque a autoridade fica um pouco esfacelada, entende isso? E quando a autoridade ela não está muito revestida, a gente procura outros elementos para corroborar essa autoridade. Aí a gente fala um monte de palavrório para a criança, que vai entrar pelo ouvido e vai sair pelo outro. Sabe criança pequenininha que não quer escovar o dente? Aí eu falo assim, se você não escovar o dente, tem um bichinho que vai fazer um buraco aqui no teu dente e vai fazer... É um pouco assustador, então vou escovar o dente por causa do bichinho, porque a criança não tem esse pensamento, ela é muito concreta ainda, essa abstração vai vir mais tarde. Aí você fala, mas eu vou fazer o quê para ela escovar o dente? Na pergunta, né? Só filho de dentista que escova o dente. Mas o que eu faço? Às vezes você tem que escovar o dente para ela, abre a boquinha que eu vou escovar o dente. Uma vez? Duas? Não, 5.845. Mas alguém tem que fazer a ação, mas todo o processo é de modelo. Aqui,
a gente fala um pouco mais, porque a criança é pequena, mas ela ainda entende. Agora aqui, o adolescente, bom, eles já são adolescentes desde os 12, vocês sabem disso, né? A pré-adolescência começa aos 9, mas eles já se sentem muito assim. Mas a partir daqui, eles têm mais substrato, eles têm mais hemorragia, eles têm todo um repertório. Aí vai chegar para um adolescente e fala assim, não, agora, não, já falei não. Aí fala, não, por quê? Mas por que você falou não se ontem você falou sim? Aí começa. Eles têm repertório. Aí qual a inversão que eu percebo hoje na minha vida de consultório? Fala-se muito aqui, explica-se muito aqui. Explica tudo explica tudo. E aqui se cala. Aí, desculpa, é o caos. Vira um caos. Aí aqui vira aborrecente, é uma rima infeliz. Por quê? Porque você quer mudar, isso fica meio complicado aqui. Aí fala, mas o que a gente faz com isso? Tentar pensar nisso, né? Por que será que vale tanto a pena a gente explicar tanto? Como é que está a nossa autoridade? Eu tenho um exemplo de autoridade, pelo menos eu gosto dessa definição de autoridade. Eu acho que funciona. Assim, autoridade, uma ideia, é quando você tem idade, biograficamente, para ser autor das suas próprias ideias. Então, eu não sei vocês, eu espero que vocês tenham tido essa sorte de terem pais que foram... Não presentes, porque meu pai trabalhava o dia todo, mal via meu pai já morreu há muitos anos, sinto uma saudade dele. Mas assim, um pai que quando estava, entendeu? Quando ele estava. Ele estava para quê? Meu pai, semi-alfabetizado, meu pai era um polonês, falava marrão, fala tudo errado, não estudou, sabia fazer conta lá, trabalhava em posto de gasolina, era dono de um posto de gasolina, com muito custo conseguiu comprar o posto. Trabalhava direto, porque naquela época não tinha esse negócio de fechar à noite e tal. Bom, meu pai, né? E meu pai, ele tinha uma presença, já contei essa história do meu pai, eu sempre falo do meu pai, porque a gente não pode falar de uma coisa sem pensar nos nossos pais, né? Então eu tive esse modelo de pai, eu estava brincando aqui, acho que eu estava falando com a Martina, que meu pai olhava, ela falou que o pai dela também foi assim, estou te entregando aqui. Meu pai olhava para mim, não me dava tapa, não. Ele olhava e o olhar dele estava dizendo assim, você pisou na bola hoje. E eu certamente devia ter pisado, eu pisava em muita bola, né? Eu era um capeta, ambulante. Aí quantas e quantas vezes eu falei, pô, dá um tapa, meu, é melhor você me dar um tapa. Tapa é bom porque eu vou ficar com ódio de você, sabe essas coisas assim? Pensava na minha cabecinha doida, né? E ele nunca me bateu. Mas aí ele tinha aquela arete, né? Aquela postura, né? E a pessoa, cultura, não fez cursinho, não fez nem formação em pedagogia, Waldorf, não fez nada disso. E eu treinei, estava brincando com ela, durante muitos anos da minha vida, eu treinei esse olhar no espelho. Verdade, treinei mesmo. Eu não conseguia fazer, nunca consegui fazer isso. Eu tenho 4 filhos, nunca consegui. Porque é isso, e de certa forma, um queixume que acontece hoje em dia, eu ouço isso muito, todo dia no consultório, as pessoas falam, doutor, eu não consigo fazer isso. Aí, quando meu pai me olhava, nossa, eu fazia até xixi na calça, tinha medo tal e coisa. Eu, por exemplo, não tinha medo do meu pai, eu só achava que tinha perdido, ele estava deixando de gostar de mim, alguma coisa. Acho que eu tinha essas neuras, acho que todo mundo tem, né? Mas hoje em dia as pessoas falam assim, poxa, hoje eu falo, argumento, dou mesada, dou tudo, ele não me respeita. O que faltou? O que faltou em uma geração? Né? É uma coisa, não, faltou. Não sei, acho que talvez tenha faltado autoridade hoje em dia. Porque a autoridade é algo assim muito difícil da gente manter. Porque para a autoridade você tem que se legitimar. E essa legitimação, às vezes, ela é muito solitária. Porque muitas e muitas vezes, eu com meu filho, fiz 550 mil bobagens. Eu acho que talvez até continue fazendo. Faço menos hoje porque eles já cresceram. Já estão um pouco fora do meu jugo. Mas eu tenho certeza que fiz, nossa, muita coisa. Levar os meus filhos para o ambulatório. Trabalhava no ambulatório, não tinha com quem deixar. Vai para o ambulatório. Ficava tudo lá no ambulatório, dando uns papelzinhos lá, atendendo os pacientes, eles ouvindo. Fiz muito. E outras bobagens que eu nem vou confessar aqui, porque está sendo gravado, eu tenho medo.
Mas assim, a gente faz o tempo todo, né? Isso não é um demérito. Mas assim, são situações que na verdade é uma maneira da gente se fazer presente. Todos vocês são excelentes pais e excelentes mães. A gente faz o que pode. Mas essa questão da autoridade, ela é muito importante que a gente comece a perceber até que ponto isso está um pouco esfacelado. Porque às vezes fica por uma tendência natural da criança de se desprender disso. Vocês sabem, pegando o Steiner novamente, que tem duas situações que são muito curiosas, mas é só para a gente trazer assim uma coisa para ficar comum. A gente sofre essas influências da família, né? E a gente tem as nossas situações, os nossos ganhos da individualidade. São coisas muito opostas. Então, é sempre assim, a nossa individualidade, ela tem que sobreviver a tudo aquilo que é da família. Não no sentido de rompimento, mas no sentido de que a gente tem o nosso momento. Então, quando eu falo que hoje em dia a gente olha para trás e vê os nossos pais, muitas pessoas tiveram a sorte de ter pais assim. O meu pai acho que foi um grande exemplo para mim, com esse jeito. Muitas coisas eu tentei fazer diferente dele, ainda bem, né? Talvez tenha algumas coisas que tenha feito errado, tem outras que talvez não sei, isso não importa, não é uma comparação, mas assim, é um modelo que eu tenho. Tem pessoas que não tiveram esse modelo, então como é que a gente faz? A gente constrói o modelo, né? Constrói dentro daquilo que a gente acredita. Por exemplo, nisso que eu estava falando, eu acho assim horroroso achar que uma pessoa ou melhor dizendo que eu sou melhor do que uma pessoa porque eu ganho mais dinheiro do que ela, porque eu sou médico, porque qualquer bobagem desse tipo, que eu sou, nem professor eu sou, mas digamos que eu acho uma total ilusão da minha parte, né? Porque eu li mais livros ou não li mais livros, porque eu faço essas coisinhas aqui, isso eu acho um grande engodo. Então, se eu acreditar nisso, eu estou completamente enlouquecido. Ou, por exemplo, que a pessoa lá é preta, eu sou branco, ela é muçulmana, eu sou, sei lá o que eu sou. Então, quando eu começo a fazer esses desvãos, quando eu começo a achar isso, eu acho que eu sou uma pessoa, não sou um bom ser humano. Eu acho que não é assim que tem que ser. E se eu tenho essa percepção, eu posso passar isso para o meu filho, vocês podem ter absoluta certeza que por mais desvãos que ele vai tendo, esse pensamento, por mais coisas que eles vão constituindo, isso eles vão levar na herança psíquica. Eles levam. Por que eles levam? Porque é algo assim que fica muito visceral, é muito introspectivo, muito dentro, e aquilo pode se viscerar depois em falas assim. Tem pessoas que falam assim, nossa, eu detestava, meu pai era muito bravo comigo, tudo, e hoje me flagro falando igualzinho a ele. Alguém já teve essa experiência? Não precisa se revelar não, porque a gente fala, nossa, meu pai falava exatamente isso. E é engraçado, porque é o nosso modelo, a gente repete isso. As mulheres, por exemplo, que tem uma situação que os homens invejam, eu pelo menos invejo, né? Assumo mesmo essa questão da gravidez, né? Porque é um momento de muito entrelaçamento, né? Que coisa mais, né? É muito forte isso, né? Aí tem essas situações, né? Tem essas situações de que a criança, né, tem a mãe, né, e tem a sementinha lá no útero, tudo, então vai chegar uma determinada hora que ela fica assim. Então, se a gente pensar nessa questão do etérico, usar essa coisa da vitalidade, a mãe e a criança, é uma coisa só. Aí tem um determinado momento, doutora, que um dia nasce, né, de um jeito ou de outro. Vai saber se lá por que nasce. Tem uma desconjunção, tem muitas coisas assim, bom, nasce. Aí quando nasce, tem a mãe, atenção de volta à mãe, e tem a criança, mas não está assim isolada, né? Ela está juntinha ainda, né? É intersecção, é isso que ainda chama? Chamava isso na minha época, sei lá. Tem um troço aqui junto, aqui. Então tem muita coisa junto. Para ficar assim um dia, a mãe e a criança, leva tempo, não leva? Então dizem as más línguas e as boas também, que até os 7 anos isso realmente acontece de vez. Mas isso acontece realmente, ipsis literis? Não acontece. Não acontece. Adolescência no Reino Unido, até que idade vai a adolescência no Reino Unido, vocês sabem? Por lei. 28 anos. Aqui no Brasil é 48, mais ou menos, né? É quando a pessoa consegue se sustentar, né? Então,
É bonito fazer esse negócio, mas assim, até que ponto a gente mantém esse vínculo? Aí dizem, também, só conversinhas, né? A gente ouve por aí, estou repetindo aqui, que quem faz o corte, quem faz esse corte aqui, quem que é? Papito. E as doenças infantis que fazem esse corte. Mas para fazer esse corte, a gente pensa numa função psíquica, que eu falei de manhã, não falei agora, vou falar agora, que é a questão da função, né? Já ouviram falar das funções psíquicas, né? Função paterna e função materna. A função materna não precisa ser exercida pela mãe, tá? Mas alguém tem que chegar para a criança e falar o seguinte, olha, o mundo é um paraíso. Tudo pode tocar piano, pode mexer, tudo. O que dá uma possibilidade de vida, né? Que é interessante. Agora, a função paterna, em contraponto, é aquela que corta, que chega a falar assim, é mentira, o mundo não... É engraçado falar isso, parece que é coisa do diabo falando, né? Mas assim, não pode fazer tudo, porque alguém vai fechar. Então vocês falam, mas isso não é muito contrassenso? Mas assim, é importante, porque você não pode fazer tudo, e você também não pode não fazer nada. Entende? Aí tem que ter o bom senso. Na Veleda vão comprar bom senso odorum e vão começar a tomar hoje. Então o bom senso é isso. Então essas funções, elas são muito importantes para meio que ancorar. E uma função que é muito significativa, pode ser exercida pelo pai ou pela mãe, tá? Não é obrigatório. Pode ser exercido por 2 pais, pode ser exercido por 2 mães. Não tem uma coisa, não é ligada ao gênero, ok? Mas é ligado à função psíquica. E é muito, muito significativo, quando a gente volta ao bullying, que foi o começo da nossa conversa, alguém chegue para a criança e faça esse corte, fala assim, isso está errado, isso não se faz. Mas a pessoa precisa trabalhar isso interno, porque se ela acha que está tudo bem, mas o que ele está falando para mim não foi nem meu filho que fez isso, você está me enchendo o saco aí falando essas coisas. Não fui eu que falo, não é meu filho, eu em casa não penso assim, tudo bem, eu não estou querendo, porque essa pessoa fica muito desesperada nessas reuniões às vezes com os pais, tem pais que ficam muito chateados, falam, você me chamou para vir aqui falar, não tem nada a ver com isso não, cara. Tem, sabe por que tem? Porque o teu filho está no ambiente escolar, sabe por que tem? Porque a gente está criando uma comunidade, sabe por que tem? Porque a sociedade, ela tem que ser a sociedade de pessoas livres e pessoas assim que se respeitam, é por isso que tem, porque se vai, então faz o homeschooling. É uma solução. Às vezes eu falo isso para os pais. Essa escola, então a escola é isso, cara. Sabe o que é a escola? A escola é um lugar da gente aprender a viver em sociedade. É isso que é a escola. Mas a escola ensina? Sim, ensina muita coisa. Mas assim, qual a vantagem? Vou ser bem chato. Que dia que foi descoberto o Brasil? Tem gente que nem sabe o que é. Agora, o que faz isso mudar a minha vida? Talvez faça alguma diferença, né? No Enem, não sei e tal. É muito legal. Então, para falar, vocês sabem o dia que foi descoberto o Brasil? Pedro Álvares Cabral, acho que foi ele ainda que descobriu. Tá? É muito bacana com a conversa, né? Depois do 3º copo de vinho, a gente fala essas coisas, é muito, muito elucidativo e tal. Mas assim, e essa questão humana? A escola também pode patrocinar isso, pode ensinar, por quê? Porque a família também pensa e a coisa a gente consegue transformar um pouquinho. É complexo, mas assim, eu acho que é muito saudável. Como é que está o meu horário? Eu já passei, né? Deixa eu ver o horário. Tem mais 5 minutos. Tá, eu vou responder as perguntas. Só que ela falou as perguntas. Eu já vou responder. Mas só para falar. Então eu falei no comecinho da nossa conversa que não adiantava ficar elencando as coisas aqui tudo. O que eu vou fazer com isso? Aí eu falei das funções, aí eu vou falar com uma função que eu acho significativa. Quem me conhece sabe que eu sempre bato nessa tecla, que é a tal da função familiar. A função familiar é assim, eu tenho um filho, eu tenho 2 filhos, 3 filhos, não importa, mas eu tenho um filho, e esse filho eu vou trabalhar, eu vou orientá-lo assim, porque eu acho que isso é importante, para que ele participe da família. Aí como é que eu faço para esse menino participar da família? Eu faço ele participar da família através de tarefas domésticas, aquilo que antigamente se chamava de educação doméstica básica. O que é isso? Isso é o seguinte, é que a criança, ela aprende, e ela não só aprender, mas ela assim é cobrada, essa palavra é feia, mas ela é, acho que cobrada é a melhor palavra que tem, dela fazer essas funções. Por exemplo, a criança cuida das coisas dela. Ela não pega a roupa, vai jogando assim para lá, cadê o sapato? Não sei.
Cadê aquele casaco que eu te dei? Ficou na escola. Quando a criança começa a aprender a escrever com letra, com cursiva na caneta tinteiro. Cadê a caneta tinteiro? Não sei. Acontece isso, né? Está na escola. A escola é o depositário. Isso aqui é um buraco negro, uma cornucópia de tudo. Tem tudo aqui. Impressionante. Aí a mãe compra outra caneta, essas coisas. Porque às vezes se perde um pouco essa função, mas ele é muito distraído. Ok, tudo bem, vamos ajudar ele então nisso? É uma ideia, né? É uma sugestão para ele se apropriar dessas dificuldades que ele tem. Então isso é função familiar. A função familiar, quando eu chego para as crianças, eu falo assim, para crianças um pouquinho maiores, assim, o que você faz em casa? O Epaminondas, né? Meu Epaminondas, o que você faz em casa? O Epaminondas fala assim, eu brinco. Não, tá, tudo bem. Que mais? Assisto televisão, tá, jogo bola. Não, tá, isso é lindo, nossa, bacana. O que você faz pela sua mãe? A dona Gertrudes aqui do lado. Aí o Epaminondas fala, não faço nada. Mas você não traz um copo d'água para ela? Sem ela pedir? Você não faz um carinho, às vezes, nela, assim? Então, às vezes eu estou falando coisa, é como se fosse uma coisa erótica, entendeu? Não tem noção do que é isso. Isso tem que ser ensinado, né? Isso é função familiar. Porque quando a função familiar acontece, esse vínculo fica fechado. E para ficar esse vínculo fechado, tem que ser ensinado, tem que dar autonomia para a criança, e nessa autonomia ela tem que começar a fazer isso. Então vamos imaginar assim, eu dou uns exemplos muito simplórios, né? Mas assim, por exemplo, ele arruma a cama? Não. Porque ele tem 3 anos, 4 anos, vai arrumar a cama? Experimenta. Eu já fiz isso em casa, não cai o braço. Porque a pessoa pode achar que vai luxar, né, alguma coisa, não cai. Arruma a cama. Vamos arrumar melhor hoje. A gente requer o quê? Para ter autonomia? Paciência, dedicação, persistência e cobrança. Não adianta chegar para a criança e falar, vamos ver essa mãozinha, vamos lavar as mãozinhas? Vai lavar a mãozinha. Já deixaram crianças pequenas lavando mão sozinha? É o que eu faço no banheiro, jogo algo para o alto, tudo. Nunca fui intercedido nesse ponto, sempre faço isso. Não faço, mentira. Mas assim, tem que ensinar a criança a lavar a mão, né? 1 vez, 2, 3, 5.848, assim vai. Aí um dia talvez ela lave, muito bem. E quando não está muito bem, fala, vamos lavar essa mãozinha de novo. Aí a gente acompanha a criança, abre a água, passa bonetinho. É isso, gente, é isso. Fala. Não cai o braço, não. Também não é falta de cuidado. Né? Não é. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, porque você possibilita a criança a ficar inserida no mundo que ela vive. Né? É bem isso. Aí, Rafa, serve para a criança, mas isso é para... E para a criança autista? Serve. E para a criança que é Down? Serve. E para a criança que tem assim do XP48/7,8? Serve. Serve para todo mundo, sabe por que serve? Porque são situações de preenchimento no mundo. É bem isso. Você tem que caber no mundo. E é muito importante, às vezes eu tenho que falar isso de uma maneira talvez um pouquinho mais áspera para alguns pais, porque eles protegem tanto, eles fazem tanto pela criança, a criança é tão... Sabe aquela criança que faz assim, esperando alguma coisa assim? Eu não gosto disso. Já viram isso? Não sei se os meus exemplos são ruins, mas eu vejo esses exemplos. Então, às vezes eu falo assim, nossa, vamos torcer, fazer uma reza, assim, um mantra, para que você dure até 100 anos. Porque se você sair antes, ela está na roça. Está na roça. Aí você quer dizer o que com isso? Não estou querendo dizer nada, eu torço para que isso não aconteça jamais, mas assim, como é que a gente possibilita essa criança viver no mundo sem a sua total força? É por isso que essa questão vai cada vez mais jogada lá para frente. Porque é muito mágico isso, né? Que o Steiner fala, né? Tem aqui etérico, astral, né? Corpo físico, não tem isso? Corpo físico, né? Quando a criança nasce. Aí depois tem o etérico. Vocês acham que isso aqui é uma passe mágico? A criança já nasce com tudo junto, só que são desabrochares em épocas diferentes, né? Ou então, o Divino Espírito Santo, aos 21 anos, vem o eu, lá a gente abre a porta da janela, vem o eu, ele entra aqui dentro. Não é assim, né? Só que aqui ela já tem mais domínio, não se fala isso. A partir dos 21 anos, a criança tem ela percebe que ela é um eu, né? Essa ideia do eu, e ela tem individualidade, ela pode agir no mundo. Ela pode agir no mundo? Existe alguma coisa mágica? Como é que eu vou fomentar isso nessa coisa se desde cedo eu não preparo? É uma bobagem, desculpa, é uma bobagem, é jogar sujeirinha para debaixo do tapete. Então, a gente dá autonomia desde cedo, que ele falou, desde cedo. Por quê? É para ficar livre? Não, é para a gente possibilitar que a criança cresça. E crescer dói muito.
Crescer dói muito. Por quê? Porque quando a criança vai crescendo, eu vou pensando assim, gente, eu não sou mais necessário. Eu já não sou mais necessário. E é verdade. Aí você fala, puta, o que eu vou fazer agora da minha vida? Não sei, vai viver. Vai viver. Ó, ganhei uma netinha dia 25 de março. Em fevereiro, desculpa. 25 de fevereiro nasceu minha netinha. Eu trabalhei anos em UTI neonatal, sou pediatra de formação, tal. Na minha empáfia, na minha prepotência, quem seria o médico eleito? Pediatra chamado? O que minha filha fez? Chamou outra pessoa, não tem que saber. Ah, você ficou magoado? Não, eu entrei nessa, viu? Vou ser honesto. Eu falei, pô, que sacanagem. Aí eu falei, não, mas por quê? Eu não criei meus filhos para serem donos do mundo. Sabe, já tudo certo. Não é uma coisa fácil. Você trabalha do cacete, fiquei com raiva, fiquei chateado, tudo. Eu falei, não, gente, tá tudo certo, porque é isso a ideia. Mas eu me sinto, assim, não preterido, mas eu falo assim, olha, tô feliz, cara, que bom que você tem, porque ela encontrou uma pessoa que confia, era isso que eu queria mesmo. E tá bem, tá seguindo a vida dela e tal. E viva eu com as minhas frustrações, né? Vivamos todos nós, como pais, com as nossas expectativas que não são preenchidas. Queria que meu filho fosse advogado. Pô, meu filho quer ser músico de rock ainda, né? Eu detesto rock. Não, pior ainda, vamos imaginar que eu não gosto de funk e ela... Ai, meu Deus. Sim, mas são prerrogativas, são situações dele, porque a gente cria os mundos a gente cria o filho para o mundo, né? Ai, que lindo isso. É difícil pra cacete esse negócio. É muito difícil, mas é um processo que a gente pode trabalhar. E nesse processo, a gente tem certeza que os nossos filhos, eles quando não estão no nosso olhar, eles vão saber respeitar isso, porque isso foi um ensinamento que eu dei. Agora, mas ele não faz isso. Bom, tudo bem, não dá para a gente também ter garantias. Garantias não existem. Mas assim, dentro da minha família, da minha solidez, do meu exemplo como função, a gente acha, na nossa família, a gente não discrimina os outros, a gente não importa se a pessoa, a opção sexual que ela tem. Isso é algo que eu penso nisso e tento trabalhar isso internamente, porque se for uma coisa falseada, isso não segura. Isso é uma tolice imensa. É isso que eu queria falar sobre as funções. E uma coisa que eu acho que sempre que a gente pode fazer, bom, tudo bem, você falou muito bonito, tal, como é que a gente faz para trabalhar essas questões? Além da função social, é trabalhar sempre essas coisas, esses encontros familiares que possam acontecer. Quer ver um encontro familiar que já caiu em desuso? É comer junto. É verdade, caiu, não sei vocês, tomara que não aconteça isso com vocês. Mas são horários muito diferentes, eu moro em São Paulo, cada um tem seu horário. As crianças comem na frente da TV ou no celular. Bastante comum. Eu conheço casas em São Paulo que a mãe chama os garotos para chamar pelo WhatsApp. Conheço, verdade? WhatsApp. Vem almoçar, aí ele manda um emoji. Já vou, aquelas carinhas, tudo assim, ele fica ali. Demora meia hora para vir, para almoçar, e está almoçando. Então, é complicado, né? A gente não deveria convidar nunca o celular para comer junto com a gente na mesa. Mas assim, o pai também tem que parar com isso, tudo tem que ser feito, né? Nós chamamos uma vez para uma palestra lá um doutor, né? Doutor é tudo assim doido, né? Aí o doutor foi, durante a palestra, ele tocou o celular dele umas 4 vezes. Aí ele saiu. Puta, que vergonha. Isso é a vergonha alheia, né? Que vergonha. Eu chamei essa besta aqui para vir aqui. Aí depois eu falei, pô, você atendeu o celular no meio da palestra, pô, chato isso. Ah, mas que eu estou com um paciente grave. Por que tu veio? Não deve ter vindo. Desculpa, você falou nada demais. A palestra nem foi tão boa assim. Falei honesto, te conheço, chamei pela amizade, mas pô, 4 vezes você parou o celular, porque eu tinha deixado o celular lá com a moça lá da frente, cara. Que desagradável. Eu falei, foi a primeira, tá? E a última, você nunca mais vem aqui. Chato, né? Bom, me mandaram umas perguntas aqui. Gostaria de saber qual o seu time de preferência. Eu não sei por que mandaram essa pergunta. Bragantino aqui, Corinthians em São Paulo. Não, me mandaram umas perguntas aqui, eu vou tentar responder. Eu vou ler as perguntas, que eu imprimi para não perder. Por falar nisso, eu posso já fazer as perguntas? Sempre não vai ultrapassar o tempo, depois se vocês quiserem contribuir com outros assuntos, tá bom? É que ela falou isso, ela olhou para mim bravo e eu fiquei com medo. Eu senti que ela é forte, não consegui ainda bater nela.
E eu queria deixar claro que eu sofri bullying quando cheguei na escola, que eu cheguei cedo, estava tudo fechado lá fora. E tocando alarme direto, que a polícia veio, me deu uma enquadrada. Isso foi um bullying. Nunca mais. A pergunta. Gostaria de deixar alguma pergunta? Isso aí já. Aí as perguntas. Como o gestor escolar pode atuar e alcançar objetivos no tratamento do tema na escola? O tema sobre o bullying, né? Então, eu já vou falar, já perguntar e já responder, na minha opinião, né? Tudo é na minha opinião. O gestor escolar, ele deve tratar esse assunto de uma maneira, assim, muito importante. Por que que é importante? Porque é um assunto que, se ele veio à baila, alguma coisa tem. E quando vem à baila alguma coisa tem, a gente tem que conversar sobre isso. A gente vai resolver? Não sei, necessariamente não vai resolver. Quer ver uma situação muito complicada na escola, por exemplo? Não sei se vocês têm aqui, mas como trabalho em outras escolas, eu já percebi. A escola da mídia, a escola do celular, por exemplo. O celular entra ou não entra na escola? Porque é fácil a gente falar, não entra. Mas assim, isso é uníssono? Todos acreditam nisso, pelo menos a comunidade escolar como um todo, mas é a comunidade pedagógica, ela entende que isso é importante pedagogicamente? Se ela entende, ela tem que levar para a comunidade escolar. A comunidade escolar são todos vocês, tá? E aí isso, mas aí você vai falar, não, mas o meu filho, ele precisa saber, tal. A gente tem que ouvir tudo. Mas aí a questão da democracia, ela é muito importante. Melhor ainda a questão da sociocracia, que todos têm direito de falar. Vocês sabem que tem uma diferença importantíssima na sociocracia e na democracia. Porque na democracia, assim, 51% fala assim, tudo bem. Mas os outros, às vezes, torcem para dar errado. E quando dá errado, eu sabia que ia dar errado. Eu tinha certeza que ia dar errado. A sociocracia é que a gente aceita a opinião contrária. E aceitando a opinião contrária, eu vou ficar junto da pessoa. Fala assim, deu errado. Assumimos o erro. É diferente, olha, uma coisa completamente diferente. Então eu acho que o gestor ele tem que colocar isso à baila. Vamos fazer então, tudo bem, vamos fazer um fórum, não sei se fórum é uma palavra meio gasta, mas a gente vai encontrar um debate para conversar e vamos falar sobre isso. Sobre assuntos que talvez há uns anos atrás ninguém falaria sobre isso. Homossexualidade, vai levantar essas coisas? Não, se for importante, por que não? Né? Pontualidade. Tem gente que chega, a escola abre às 7 e chega às 8h30. Aqui não, talvez, mas lá em São Paulo, porque é o trânsito e tal. Aí eu falo, olha, sinto muito, cara, a escola, você vai ter que esperar a outra aula entrar. Pô, mas eu pago a escola, então, chega cedo. Mas é o trânsito. Eu sei, eu moro em São Paulo também, falando novidade para mim. Mas, pô, você vai agora não existe mais isso, mas o banco fica te esperando até às 10h30 para... Não, só o vocário, para a gente não, né? Então tem que pôr a baila. Formas de responsáveis abordarem outra família responsável. Isso aqui ficou complicado. Formas de responsáveis abordarem outra família responsável quando há questão entre as crianças. Eu vou ver se eu entendi a pergunta. A pergunta eu entendi assim, por exemplo, tem uma família que está no meio do problema e tem as outras famílias. As outras famílias, não sei se é isso, também se sentem incomodadas com isso. Como é que a gente faz para ter essas conversas? Eu acho que a gente pode fazer dessas conversas desde que haja respeito, desde que não enfie o dedo no nariz e fala assim, o teu filho é o agressor, o teu filho é isso, o teu filho é palmeirense, essas coisas que depreciam a pessoa, entendeu? Acho que a gente não pode falar isso. A gente tem que trazer essa ideia no sentido de que o que a gente faz com essa situação. Porque senão vai ser sempre aquele, ele é o culpado e ele é o inocente. Ok, às vezes acontece isso mesmo, né? Esse exemplo que eu dei do menino que apanhou, ele que apanhou e o outro que bateu. Mas assim, bater é a solução e tentar trazer isso, mas não falar assim, seu filho bate muito. Sei lá. E tem aquela ideia ainda um pouco equivocada de falar assim, eu ensino meu filho, bateu, levou. Eu não quero que ele venha... Isso é antigo, mas ainda é verdadeiro, viu? Incrível. Chegou em casa que apanhou, vai apanhar 2 vezes, porque se apanhou, não pode... Aí coloca o menino no judô, sabe? No Muay Thai e tal. É uma solução, desculpa, equivocada. Porque não funciona também, né? Se funcionasse era bom, né? Mas não funciona. Eu entendo isso, essa pergunta. Gostaria de sugerir alguns temas que considero relevantes para serem abordados. Violência contra o feminino. Sim, isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. O Brasil é um país assim que é vergonhoso, né?
Todo dia morre uma pessoa, né? Vocês viram agora essa moça aí, o caso que é comentado da policial, né? Que coisa, mulher linda daquela, não importa, não é da questão só estética, mas que coisa estúpida, né, amor? Coisa horrível. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso, sabe? Falar nesse... Quem foi? Peguei. Que ela falou que ela teve nessa vida 4 filhos homens, né? Estava falando com ela que papel significativo, né, de ter 4 filhos homens. Eu tenho 3 filhos homens e uma menina. Eu sempre falei para os meus filhos assim, né? Eu falei assim, olha, você tem que tratar uma mulher com todo o respeito do mundo, sabe? Mas não é porque você não quer que alguém faça alguma coisa pela sua irmã. Já é meio datado isso, já não funciona. Mas por que você tem que fazer isso? Porque você tem que honrar a dignidade. Porque um homem é um cavalheiro. Cavalo é outra coisa. Cavalheiro é uma pessoa. Isso que é cavalheiro. O cavalheiro é... Depois eu vou contar no finalzinho uma historinha sobre isso. Então isso é muito, muito importante. Eu acho que ele tem que falar sobre o feminino mesmo. Por quê? Porque você acha que é melhor do que a mulher? Que mundo você vive, meu filho? Está errado. Você acha que tem uma idade adequada para os professores, de repente, trabalharem isso em sala? Isso fica mais no universo dos pais? Então, fala, mas, por exemplo, vamos pensar assim. Olha aqui, eu vejo muitos exemplos. E você, acho que você tem essa possibilidade, que você falou que você é dos pequenininhos, né? É essa questão de ser cavalheiro, né? Pega a cadeira para a Joana, sei lá, eu. E pode pegar a cadeira para o João também, não é uma questão só que... Mas assim, vamos, e a gente vai fomentando isso, porque senão fica sempre aquela coisa estereotipada, né? A mulher é servida e o homem serve. Não necessariamente. Hoje em dia, graças a Deus, né? A mulher... O que a mulher pode fazer? O que ela bem entender, né? Inclusive, né? Ainda bem, né? Eu sou de uma geração mais antiga, os mais antigos aqui, até muito pouco tempo atrás não era assim, né? Você tinha... Então a gente pode falar desde cedo isso. Porque, por exemplo, o menino lava a louça. Né? Eu na escola eu vejo assim, isso não é coisa de homem. De onde que ele ouviu isso? Da professora? Não foi, do professor não foi. Foi alguma coisa de casa. Então, meu Deus, então falar com seu pai. Não, sempre, ou fica dando recado. Não, fala para o seu pai que não é isso. Mas assim, aqui todo mundo lava a louça. Então, em alguns elementos, algumas situações, é aquilo, né? Eu sempre penso assim, sabe, Rafael? Quando a gente tem possibilidade, a gente atua. Eu o tempo todo faz isso. Uma vez no Micael, olha que coisa louca, desculpa interromper para contar esse dado porque eu achei interessante. Não sei se vocês conhecem o Micael, faz de conta que aqui é a escola e tem todo esse pedacinho também de trânsito. Aí eu deixei o carro, que tem o carro mais longe, né? Aí fui andando e quando eu estava chegando, assim, estava indo para um caminho, eu estava vendo uma roda, sabe quando duas crianças estão se batendo? E tinha um monte de adulto em volta. Aí eu apressei o passo, né, para chegar lá perto, e eu vi as crianças se batendo. Aí eu para com isso, já para, eu não quero saber, aqui não é para bater, não sei o que, separei a briga, cada um foi para um canto, e tinha adultos, não era eu, tinha adultos em volta. Aí eu fui me dirigindo para a secretaria, veio um rapaz que estava ali do lado, aí eu falei, você estava aqui faz tempo? Uma pergunta óbvia, né? Eu estava. Outra pergunta, por que você não intercedeu? Falei, você não conhece o pai daquele menino. Aquilo me deu uma tristeza, eu falei, puta merda, que mundo é esse, né? Aí eu falei, olha, desculpa falar isso para você, mas eu acho que assim, na escola são todos nossos filhos, assim, não é uma coisa assim, que eu sou um pastor. Não é isso, assim, são nossas responsabilidades, né? Então, porque aí quando você começa a falar, mas o pai dele é bravo, gente, bom, é isso eu acho, não sei se responde, mas acho que isso é meio doidão, mas eu acho que é importante. Então, aí continua, né, falando sobre a violência, sobre o racismo, comunicação não violenta. Pois é, então, a comunicação violenta, a gente pode interceder, né? Eu fiz curso sobre educação não violenta, acho que é importante, a gente, às vezes, tem aquela coisa de só falar gritando, tudo, a gente pode modular a voz e tal, mas a criança, às vezes, por que no jardim da infância a gente fala baixo com a criança? Para ela ouvir. Porque você tem algum problema de falar, a gente fala baixo, né? Porque adianta gritar? Para com isso já, desce daí! Nossa, se gritar fosse bom, era maravilha, né? A gente gritava, funcionava. Mas a comunicação não violenta não é só pela fala, é pela atitude, pelo gesto, pela questão que a gente vai tirando da criança esse chão. Então, essas coisas, gente, eu acho que está na ordem do dia para a gente falar, até porque a gente vive uma situação de muita violência, muita violência. E o Brasil é um país muito violento. O Brasil é um país racista, somos todos, acho que não tem um aqui, não existe isso, que não seja mestiço e a gente se acha melhor que preto.
Dá nojo isso. Desculpa falar isso novamente, é que eu vejo isso todo dia, eu estou usando vocês para falar essas coisas. Isso tudo não é mestiço, cara. Meu pai era polonês, daqui a 500 anos, daqui a 1000 anos talvez exista um brasileiro. Por enquanto a gente é tudo misturinha. E a gente não se dá conta disso, isso que é o engraçado, né? Ou não engraçado, isso que é o irônico. Em que momento os professores devem comunicar às famílias sobre o que está acontecendo? Na minha opinião, imediatamente. Chegou, pagou, papuf. É isso. Não deixar muito esfriar, porque senão vira comum. O que vira comum fica... Quem não briga hoje em dia, né, gente? Que escola que não tem bullying, né? Que mundo é? Todo mundo. Mas então, aí a gente joga para debaixo do tapete. Então, vamos fazer assim um conclave sobre isso? Não sei se é conclave, mas a gente faz isso de uma maneira que a gente possa trazer isso à baila. E o que a gente vai fazer, eu não sei, mas a gente faz alguma coisa, porque a gente se importa. Isso já funciona, porque, por exemplo, de repente eu vou numa palestra dessa, eu vou numa conversa dessa na escola, eu nunca tinha pensado sobre isso, cara. Para mim isso... Mas de repente, quem sabe eu acordei para isso. A comunidade faz isso, né? Eu acho que tinha que ser na hora. Meu filho... Essa pergunta, eu acho que linka um pouco com a outra, que é pais, né, famílias falando com famílias das crianças que brigam e o professor falando com a família, né? Eu acho que tem que ter o professor pilar, assim, do mesmo jeito que eu recebo a minha filha chorando porque levou um tapa na bunda da amiga, né? Sim. Qual que é esse fluxo da minha fala imediata com a professora e tentar entender, foi mesmo? Foi um tapa? Foi uma escorregada? Né? E aí trazendo, não desvalorizando a queixa da criança, Sim. mas pondo um pouco de realidade, tentando como adulto enxergar os cenários, as situações e todas as partes dessa situação que aconteceu, né? Então, e você sabe, vou pegar o gancho aqui só para falar uma outra coisa. Ela já me entregou aqui que eu tenho muito tempo de escola, né? E durante muito tempo, né? Já muito tempo, eu não vou falar o tempo que eu tenho, mas já tem muito tempo, que a gente sempre é chamado para falar sobre algum tema, vários temas, né? Vários temas, assim. E durante a pandemia, eu sempre fiz essas conversas, né? No começo eu chamava escola de pais, mas eu achei aquilo muito pretensioso, porque eu não sou professor, dá uma sensação que eu vou ficar ensinando. Aí uma amiga minha falou assim, por que você não fala ciranda de pais, que dá uma ideia de uma dança? Tudo bem, achei bacana, ficou essa história da ciranda de pais. Bom, e a ciranda de pais o que era? Um assunto. Então, por exemplo, a gente conversa, você podia falar um dia sobre, sei lá, criança que dorme na cama dos pais, algum assunto assim que uns 3 ou 4 ou 5 gostam de ouvir. Aí a gente chegava, assim, hoje vamos falar sobre esse tema. Conversas assim, aí um fala assim, olha, eu tirei meu filho da cama cedo. Aí a gente fazia essas interlocuções, essas coisas. Bom, resumindo a novela, agora que vem o merchan, na pandemia eu tinha tudo isso escrito, eu ia rasgar tudo, eu falei, isso aí pode ser interessante. Aí eu fiz um livro, chegando tudo agora no denominador comum financeiro da história, que é esse livro Conversando com os Pais, que não é um livro de respostas, muitíssimo pelo contrário, é um livro de provocações, mas assim, é um livro de provocações que eu pensei em 3 situações, a criança dentro de casa, a criança na escola e a criança no mundo, então situações que podem acontecer. E o que a gente faz? Então, a gente faz assim, isso traz à baila essas conversas, né? Então, o que a gente faz sobre, por exemplo, o bullying, né? Então, você agrediu, perguntar para a criança, não é que está certo ou que está errado, porque é um direcionamento, mas assim, você gostaria de ser chamado que nem ele? Não te desagrada um pouco isso? Uma possibilidade, não, para mim está tudo bem, para mim, né? Para mim é desagradável falar que eu sou menos do que o outro. Você pensa sobre isso também, e a gente põe uma pulga na cabeça, e põe uma pulga na cabeça da família. Então essas interlocuções, elas são... na verdade, eu posso estar sendo muito simplório falando isso, mas eu adoro quando vem isso, quando vem conflito, porque o conflito, ele evidencia uma coisa que está ali parada, morna. O morno é ruim, tem que ser meio quente, né? Ou frio. Então, e tem, mas é complicado. Você vai deixar como está, aquele casamento que se arrasta anos e anos? Você está feliz nesse casamento? Não, você que sabe, né? Para mim de fora, eu já sugeriria uma faca, para cada um. Então, meu filho está sofrendo bullying na escola Cacau. O que posso fazer para amenizar sua dor? Muda de escola. Não, e qual seria...
É assim também. E qual seria o papel do professor que não vê ou finge que não vê o que está acontecendo durante a aula? Então, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Acontece na Cacau, na Chocolate, na escola do Damasco. Isso é muito comum. Eu não digo que o professor seja omisso. Às vezes é bastante comum, eu falo isso assim, muita parceria com os professores, ele não sabe como fazê-lo, na maioria das vezes. Porque é fácil falar isso, professor também, professor tranqueira, não vê tudo. Às vezes, não é nem que ele não vê. Às vezes ele vê, mas ele não potencializa tal fato. E quando a criança chega em casa, ela fala, é evidente que o pai e a mãe vão sentir essa dor. Que pai que não sente a dor? Chega o filho todo lanhado, se não chega lanhado, chega machucado. O que aconteceu? Foi na escola. A professora não viu isso? Ela não viu, não acredito que ela não viu, conheço ela tanto. Aí a gente vai chegar para a professora, é comum, né? Novela comum. Você não viu que o meu filho, aí a gente vem às vezes com 5 pedras na mão. Você não viu que o meu filho foi machucado, tal e coisa, corresponsabilizando ela. Às vezes ela não viu, verdade. Às vezes ela viu e não soube como agir, ou então às vezes ela deixou um tempo meio esfriado esse negócio. Então, vamos ver, porque acho que eles vão se dar bem e tudo. Então, são situações. Quando a gente chega tacando o pau na porta, não é uma boa solução, né? Mas assim, eu quero uma atitude. Eu trabalhei numa escola uma vez, né? Uma criança pequenininha, devia ter uns 2 anos, aquelas crianças que gostam de trazer lembrancinhas, sabe? Ela gostava de trazer pequenitos pedaços do corpo das outras crianças. Regalitos, mordia, a criança chegava toda mordida. Muitas crianças. Teve uma mãe lá que esperou, foi engraçado, ela já esperou a mãe da criança, a mordedora, sair da escola. Ficou na frente, eu vi porque eu estava lá. Falou assim, seu filho morde todo mundo, não sei o quê, começou a dar uns brega na menina. E a criança tinha 2 anos. Certamente é uma situação, eu falei com o professor, olha, você tem que ficar muito de olho nessa criança que morde, porque ela não tem capacidade ainda de segurar essa frustração e ela quer morder. Então não adianta falar assim, ele é teu amiguinho, porque o amiguinho é mais gostoso, né? É que eu quero morder mesmo. Então a gente tem que segurar. Então, mas assim, é uma fase que aparece. Aí a gente pensa também, né? E tem outro lado também, pergunta para a mãe assim, mas assim, como é que ela é em casa? Como é que ela lida com a frustração? Muito mal, né? Muito mal. Então são os 2 lados. Então, é porque nessa pergunta, eu acho que é lícita, acho que é completamente assim, produtiva, é muito legal, tal e coisa, está super certo, mas assim, a gente sempre traz aquela ideia de que assim, é a vítima e o agressor. Eu sei, tem a vítima aí, eu não estou desmerecendo a vítima, mas assim, o que a gente faz, não para abafar, entendeu? Mas o que a gente faz para proteger essa criança? A proteção está desde trabalhar no agressor até trabalhar na questão da vítima. Vocês já ouviram falar daquela síndrome de Estocolmo? Né? É um outro lado, eu sei que é mais pesadão, mas a síndrome de Estocolmo existe uma sensação de que a pessoa que é vítima de sequestro, ela começa a adquirir uma coisa assim muito pessoal, um certo carinho, talvez doentio, entre aspas, pela pessoa que a sequestrou. Olha que louco, como a cabeça da gente é assim, né? E eu vou contar uma história, não quero contar muita história que é muito pesada, mas assim, só en passant, eu já atendi muitas crianças que foram vítimas de assédio sexual e de pedofilia, que é uma coisa que me dá um asco muito grande, não consigo entender isso, mas já atendi, alguém tem que atender, eu atendi essas crianças. E algumas crianças, mais 12 anos, assim, 13 anos, elas tinham uma adoração. Olha que louco, né? Trabalhando isso em terapia. Porque tinha um adulto que fazia tudo por elas. E vocês falam, mas que coisa louca, conversa para boi dormir essa, doida. Mas assim, só para falar como existem muitas situações, né? Como existem muitas situações, muitos meandros, e às vezes precisa de uma ajuda, né? Nessa questão da Itiara, eu não vou revelar o nome, lógico, porque é uma questão que eu falei para vocês da Itiara? Não falei não. Eu estou misturando Jesus com Genésio, desculpa. Mas é assim, eu falei que eu fui na Itiara, uma escola grande lá, me contaram uma situação de bullying, e um bullying muito violento, acho que o pior caso que eu já vi na minha vida sobre isso, nunca vi uma coisa assim tão triste assim, uma coisa que durou durante 1 ano e tal, e a comunidade escolar ficou muito rachada. Aí eu fui lá, fiquei sabendo um pouquinho antes e falei assim, você não queria falar com os professores? Aí eu entrei numa sala um pouco maior do que essa, a porta estava fechada. Gente, quando eu entrei na sala, acho que devia ter uns 100 professores. Se não tem 100, uns 80 tinha.
Até auxílio, estava todo mundo lá. Falei, gente, eu até brinquei com eles assim. Falei assim, bom, tem que dar um tiro, mas tem que matar o leão na cabeça, cara. Porque se eu dou resvalando assim, o leão vai me comer. Aí trouxe algumas questões sobre essa história da comunidade escolar, porque o bullying ele pode ser uma situação que pode ser um câncer. O câncer é o seguinte, você tem que tratar o câncer. O bullying numa escola, desculpa se eu estou dando uma ideia assim, talvez muito pesada, mas é um câncer. Na antroposofia, a gente sabe que o câncer é a última possibilidade da individualidade de conseguir voltar ao karma. É muito complexo isso, eu não quero entrar assim. Mas o câncer é uma possibilidade. Olha que louco falar isso. É uma possibilidade, o médico falando isso. Mas a febre é uma possibilidade, as doenças são possibilidades. Então, isso daqui acaba virando um câncer, eu estou falando do câncer pela magnitude, tá? Que ele não pode ser deixado de conversar. Isso é muito significativo, porque isso vai ficar um bem desde a classe dele, que na minha classe não tem nada a ver. Sim, mas se os pais forem chamados, a comunidade, todos já ficam sabendo. Isso é muito bom, que a escola ela é resolutiva, ela trabalha, ela não coloca, ai meu Deus, que mundo cruel, ela se posiciona favoravelmente, ela vamos trabalhar sobre isso. Puta, isso eu acho, nossa, é tão digno isso, é tão orgulhoso uma escola que faz isso, que eu acho que vocês já fazem. Então talvez não fosse motivo de vergonha, né? Nem da família, pais da criança que está bolinando, nem da criança que está sendo bolinada. Então, acho que é mais ter essa abertura de ser francos, realmente meu filho está fazendo isso, realmente meu filho está sendo espantado, e de conversar. Então, fiquei pensando que agora a gente não lança comunicado nas turmas, olha, estamos tendo caso de piolho na turma, vamos tomar cuidado. Então, talvez fosse um caso, de repente, de fazer isso, olha, estamos tendo casos de bullying na escola, vamos olhar para isso, vamos conversar com nossas crianças, às vezes não precisa falar diretamente, você participou ou não, mas como é que é a sua relação com os colegas, como é que você se sente, você já viu alguma coisa, sabe, de fazer luz para esse assunto, de responder, de ter vergonha, falar sobre isso. E que as pessoas se sintam assim, não questionadas, vão pensar assim, eu já sei que eles estão me chamando aqui porque eu sei que meu filho faz isso de vez em quando. Eu sei, mas a comunidade também, ela pode ser acolhedora, porque também se fala assim, teu filho de novo aprontou, hein? Teu filho é o piolento, meu filho o piolho quem traz é o teu filho. Então, enquanto ficar isso, vai ficar uma besteira, vai ficar uma bobagem, aí sabe o que acontece quando isso acontece? A gente enche a boca para falar que a gente é uma pedagogia Waldorf, não é Waldorf, que a gente, como se a gente fizesse, vou falar, ele vai gravar, mas eu vou falar de qualquer jeito, como se a gente tivesse cocô cheiroso, né? Como se a gente fosse o supra-sumo. Mas a gente faz a mesma coisa que todo mundo faz. Uma vez o pastor da comunidade cristã falou isso para mim. Ele falou assim, na comunidade a gente fala muita coisa, mas se a gente não faz diferente, a gente está fazendo igual, e não adianta falar do outro. Então, eu estou falando que aqui existe espaço, fraternidade o suficiente para serem acolhidos. Evidentemente que nem todo mundo tem esse espírito, às vezes tem pessoas que têm um espírito mais belicoso, eu entendo isso. Mas o espírito belicoso, no meio de bons samaritanos, ele não aparece tanto. O lobo não vai aparecer que se tiver 200 ovelhas, né? Um lobo só não vai fazer isso. Então eu penso um pouco nisso, sabe? Porque olha gente, se tem uma coisa que vocês já sabem disso, eu estou sendo muito óbvio hoje, me perdoem, mas se tem uma coisa que funciona numa escola Waldorf é a fraternidade. Se a fraternidade não existe, desculpa, muda o nome. É verdade, muda o nome, porque a fraternidade é isso, a fraternidade é que todos nós, e não uma coisa piegas, tá? Não é pieguismo que eu estou falando, mas assim, é isso, eu aceito ela apesar dela ser, não sei o quê, eu aceito a outra e tal, essa daqui eu aceito porque ela é igual, pensa que nem eu. A ideia não é essa. E nessa questão de bullying é desagradável, puta, vou ter que ir de novo à escola para falar isso, meu filho nem faz isso. Sim, mas não é a sua contribuição dentro da comunidade. Você escolheu essa escola para você trabalhar aqui ou é uma escola que você vem no final do ano para pegar o canudo? Desculpa, é um valor ético. Mas eu não tenho tempo. Pô, mas você sacrifica pelo menos uma vez. Tem gente que nunca participa de uma desgramada de uma reunião. Aí eu falo isso, né? Eu falo assim numa boa. Falo assim, eu acho que você tem que repensar se essa escola é uma escola boa para você. Porque se a pessoa questiona tudo, eu não sei por que você fica contando essas historinhas aí para eles. Então, procura saber, cara. Você não precisa fazer o curso, mas procura entender o porquê que a professora faz isso. Tem pais que falam assim, meu filho tem 8 anos, não sabe ler ainda. O primo já sabe ler tudo. Então, é uma questão pedagógica, é outro caminho. É uma escola de longo percurso. Mas eu quero que ele seja médico. Então, talvez ele seja médico. Eu tenho um filho médico que estudou em Waldorf. Não
Tem muitas pessoas que fazem isso. Ah, mas eu quero que ele faça na USP. Ah, então põe no Bandeirantes, põe no Porto Seguro, põe no Juju das Coupas, em outro lugar. Você vai ser mais feliz. E dá uma volta, né? Então, eu acho que as perguntas elas se complementam. Como lidar com o bullying dentro da escola nas situações do dia a dia em aulas entre alunos? Então, eu falei isso, acho que foi para... Falei de manhã cedo, um pouco antes. Falei, a gente tem que parar a aula, vamos falar sobre isso hoje. Ah, mas hoje tem que fazer matemática, equação de segundo grau. Não, hoje a gente vai falar sobre isso, porque isso é primordial. Às vezes uma coisa só não funciona. É uma emergência, até mais do que... É uma turbulência que a gente fala, esse negócio não está bom, cara. A gente vai levar esse barco aqui, não está bom. Isso acontece cada coisa. Nossa, cada coisa. A partir de qual idade seria essa abordagem? Então, aí já tem que pensar no segundo setênio, né? Porque aqui o professor ele ainda consegue mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas no geral, né? O professor tem as crianças aqui na mão, né? No geral. Sempre tem, mas aqui tem mais, né? Tem com as duas mãos, inclusive, né? Porque é aquela autoridade amorosa, né? Não que a autoridade amorosa continua, mas vai se esfacelando um pouquinho por aqui. Mas acho que aqui já aparece. É que esses desajustes, eles aparecem quando a criança se sente mais fortalecida, né? Aí, a partir dos 9, o Rubicão, né? 9, 10 anos, elas já começam a ficar mais empavonadinhas, né? Aí já começam a questionar, não sei o quê, aí... Mas com 9, 10, eles já teriam esse entendimento se o professor para a aula e se abordar? Vamos falar sobre isso, vamos pensar assim que tem isso aconteceu o ano passado, um menininho de 8 anos, olha só, chamou outro de viadinho. Ah, esse viadinho. E a professora na hora interrompeu. Ela falou, o que você falou ele? Aí ficou sem graça, né? Porque ficou revelado, né? Aí, naquele dia, a gente teve uma conversa, o menino falou assim, aí eu dei uma sugestão para ela, por que amanhã você não chega e para a aula? Fala sobre isso. Por que você falou isso para ele? Não vai adiantar. Porque ele falou, não adianta pegar isso assim. Fala assim. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, porque a gente pode ofender muitos amigos. E fala um pouco, não é uma doutrinação, mas assim, e não fala assim, você não vai falar mais que ele é viadinho, você vai pedir desculpas, isso veio meio bobão, né? Fica meio tolo, porque então tá bom. Mas assim, eu acho que tem que fazer isso a partir de uma certa idade. Eu penso assim, sabe, eu não sou professor, não tenho gabarito para isso, mas se eu estou vendo que o negócio está degringolado, para tudo, vamos conversar, porque aquilo vai, geralmente, eu posso fazer isso, tá? E aquilo fica... Eu penso assim. Eu te falei contei do pretinho lá, que a professora na hora cortou. Acho que os cortes às vezes funcionam. Como conversar com os pais das crianças que praticam bullying? Como dialogar sobre esse assunto para orientarmos as crianças a conduzir o assunto? Eu já respondi anteriormente, eu só acho que é o seguinte, a gente tem que conversar com os pais não enfiando o dedo no nariz, sabe? Eu vou falar para a Vanessa, né, que ela está começando agora nessa jornada de medicina escolar. Eu não sei se eu tenho gabarito para isso, eu também não quero ficar pavão aqui, ficar me exibindo, não é isso. Mas sabe uma coisa que eu aprendi, Vanessa, nessa jornada? Que é o seguinte, eu tento falar tudo, e tudo eu sei que é muita coisa, mas eu tento falar tudo o que eu acho, da maneira menos agressiva possível. Às vezes não dá. Mas assim, eu tento trazer um pouco de humor, eu tento trazer um pouco de história, eu tento trazer um pouco de coisas, porque eu sempre chego e falo assim, gente, continuar igual não tem nada pior do que continuar no mesmo. Eu acho que não tem nada mais chato do que isso, porque o igual é um saco, né? Então, eu sempre tento falar tudo. E eu acho que a gente pode fazer isso, a gente conversar com os pais, falando assim, não enfiar o dedo na orelha, seu filho chamou, tal e coisa, mas assim... Talvez chegar para os pais, e já aconteceu isso comigo algumas vezes assim, como é que você se sente, né? Eu não sei se eu devo comentar um caso que aconteceu comigo, mas é ilustrativo. Desculpa se eu às vezes faço uns casos, porque é minha vida, né? Então tem que trazer às vezes as coisas que eu tenho a vivência. Aconteceu uma época aí, não importa, um aluno, 16 anos, vocês sabem o que é kilt, né? Sabe aquela saia que os escoceses usam? Então, a meninada está usando isso agora, kilt. Que fica lá, à vontade, né, sem cueca, lá, passeando, tudo. Aí, ele foi com o kilt, tem um aluno brilhante, inclusive, excelente aluno. Aí, alguém falou, ele está sem cueca. Aí encheram tanto o saco desse menino que ele levantou e mostrou a bunda assim. Na hora, foi chamado na diretoria, tudo, um professor muito austero, tutor,
chamou na diretoria, tudo, deu um esbrega nele, deu uma suspensão, 3 dias em casa. Aí esse garoto, 16 anos, ok? Ele chegou e falou assim, as meninas vêm com a calça colada, tem um nome aí que eu não sei, leg, obrigado pela ajuda, meu personal stylist, e ficam mostrando e ninguém fala nada. Aí falou, você não vai ficar 3 dias, você vai ficar 1 semana agora. Aí quem eles chamam para resolver essas questões? O médico que ali está. É o Jaque, né? Já que você está aqui, efeito Jaque, vem aqui e fala. Aí eu falo, como é que eu vou falar isso? Um cara bem mais velho do que eu, um senhor, super senhor, né? Um Paulo II, né, Paulo? Aquele diretor, supra-sumo, hiper. Supra-sumo, hiper, mega blas. Aí eu falei aquela história, né? Como é que eu não quero chocá-lo, tudo, mas eu achei isso de uma maneira, desculpa, eu achei tão errado, sabe? Porque ele fez uma argumentação, tudo. Podia até, porque é aquela coisa, se é tão execrável isso é tudo um uniforme, resolve seu problema, né? Bom, é uma ideia talvez muito simplória da minha cabeça. Aí eu tinha... Porque ele falou que suspendeu. Porque ele fica dando esses maus exemplos, né? Essas orientações sexuais equivocadas, ele falou um monte de coisa assim. Aí eu falei, gente, né? Aí aflorou o meu Freud interno, né? Hoje eu me arrependo um pouco, mas na época eu falei. Aí eu falei, essa parte vai ser editada, né, André? Aí eu falei assim, então, você sabe que essas coisas são complicadas, questões sexuais, tudo. Porque, por exemplo, eu tenho uma atração muito forte por você. Falei, pô. Ele falou, você está brincando, né, doutor? Eu falei, não, eu tenho, desculpa falar. Eu tenho um tesão reprimido por você. Ficou uma situação muito vexatória, né? Mas foi puramente intencional, eu tenho consciência disso, que eu fiz isso, não foi de maldade, mas... Aí eu falei, não, eu só quero... Desculpa ter feito esse choque assim, mas para você, nós somos adultos e você fica constrangido com isso. Evidentemente que eu não tenho nada, foi uma bobagem, foi só uma... Mas assim, eu queria que você sentisse como esse garoto ficou sentido com isso, porque ele é um excelente aluno e você menosprezou, você trouxe um monte de questões sexuais que eu acho que são suas repressões. Eu não estou aqui te analisando, mas... Desculpa, eu acho que não é um papel. Eu acho, você me perdoa falar isso, eu não sou nada, você é tutor, você tem uma experiência pedagógica, eu nem chego aos pés, imagina. Mas é uma situação, você entende? Porque, bom, o que foi resumido dessa embrólio todo, né? Ele foi revista essa suspensão, ele voltou a ficar 3 dias suspensos e você veio, durou muitas conversas sobre isso, tal, com todos os professores. E o que eu falei, também essas questões, elas tiram o foco de coisas muito mais significativas da escola, mas isso aqui criou-se um incêndio, a gente tem que apagar esse incêndio. Porque imagina só, tudo bem, ele sai suspenso, então, por exemplo, você é um mau aluno, você sai da classe. E o resto, como é que faz? O que os outros alunos vão pensar? 16 anos, cara, é um garoto, né? Então, estou dando um exemplo assim, um pouco fora da coisa. Mas assim, não era bullying, não é nada. Mas é uma situação muito importante. Eu acho que a escola tem que parar e pensar, falar, vamos solucionar. Escola, vocês sabem disso, né? A gente está toda hora apagando incêndio aqui, incêndio ali. Mas certos incêndios, eles valem a pena a gente chamar a brigada de incêndio para apagar o fogo. Porque aquela chaminha lá vai pegar fogo de novo, né? Bom. Aí o bullying partiu da criança. Então, lógico, eu não queria fazer algo, eu não queria humilhar de maneira nenhuma o professor de jeito algum, nunca foi essa a minha intenção, até me falou, você me perdoa, talvez tenha sido um pouco, assim, fora do contexto, assim, para você, mas assim, é que eu achei que você humilhou o menino, na minha opinião, a minha leitura foi de humilhação, e eu jamais quero fazer isso com você, de maneira, não sou ninguém para fazer isso, mas assim, se coloca no papel desse garoto, é uma questão muito humilhante, eu acho que a gente não ajuda pedagogicamente um garoto desse. Era só falar, cara, você não pode fazer isso está errado. Porque foi uma coisa muito assim, sabe? E tutor, né? Tutor, que o cara que conduz, né? Pode, bom, não sei. E assim, olhando o cenário, né, professor, ele sofreu bullying, todo mundo estava tirando sarro dele, foi uma forma de se defender tirando sarro. Então, poderia foi. ter batido, né? Então, foi. Quando ele fez assim para os amigos, né? Existe. Uma agressão não é bullying. Então, é grave do mesmo jeito. São atos repetitivos e com uma intencionalidade, pegando no conceito do bullying, né? Uma intenção é
Sim. A intenção, a repetição A consciência. e Tá, intenção consciente, tá. A intenção. É. E você até tinha falado 3 coisas. Mas isso que a gente está misturando muito um ato agressivo de um ato repetitivo, agressivo, então. intencional. Para mim, muito mais grave um ato, né, repetitivo, Sim. intencional, que dura durante muito tempo e às vezes muito velado. Isso aí é uma situação Sim. Sim. realmente preocupante, que está indo. Agora, eu tenho uma filha de 12 anos no Santa Cruz. Aí recebi, teve um menino lá, no caso, a mãe jogou no ventilador, falou mal dos meninos, deu os nomes, publicou, falou, ó, a escola não faz nada, eu vou fazer. Lá é assim. E aí veio uma reportagem de alguém que mandou no grupo, de um advogado falando sobre uma ação que ele estava entrando para o cliente dele, adolescente, contra a escola e os pais do agressor, porque os pais disseram para o menino para ele fazer o que ele quiser, porque a escola não podia encostar a mão nele, nem reprimir, nem nada. Uhum. Pais ricos, escola de elite e um processo judicial com esse imbróglio todo. É isso Sim. que a gente está chegando, né, fora dessa comunidade fraternal, né, infelizmente, é muito diferente. Sim, é totalmente diferente. Né? Então, tem essa questão da judicialização, que eu queria que você falasse sobre isso. Tá. E porque eu tenho uma opinião, mas eu gostaria muito de saber a sua. Tá. E outra pergunta, outro comentário que eu queria fazer é, bom, temos consciência, então, de que isso vem de uma postura social, né? Criamos crianças vendo o bullying dos pais, o bullying do irmão, o bullying do... É bullying o tempo inteiro, né? A gente que faz isso. A gente está criando essas crianças, embutindo isso nelas, certo? Claro, não tem uma fórmula mágica, vamos ser fraterno, todo mundo, tomara, né, que chegue a esse ponto, mas não temos. Temos pequenas comunidades. O que a gente pode fazer para fortalecer esse vínculo familiar que você citou, como, por exemplo, as tarefas domésticas? Porque não é só a tarefa doméstica, né? Deveríamos ter um leque de ferramentas. Porque é aí que eu percebo que lá nos 12 anos da minha filha, eu perco a conexão se eu deixar uma semana. Sim. É o tempo todo, sim. Ela já não quer saber contar as coisas, eu já passou um negócio que ela não esqueceu de me contar, não deu tempo. Enfim, é isso que eu estou percebendo. A conexão se perde assim. Tá? Cochilou, o cachimbo cai. Então eu acho que o cerne mesmo dessa discussão toda tem que ser a conexão, a volta do olhar para a criança. Sim. Que a gente não tem tempo, a gente não tem condições, também ninguém olha para a gente. Não, justificativas e explicações haverão todas. Mas eu queria, assim, sabe, mais fala, mais Tá. acesso a ferramentas, como essas tarefas domésticas. Eu acho que é aí que é o cerne mesmo. Sabe? Sem dúvida. Não, senão, se a gente vai só ficar levantando lebre... Na escola da minha filha, esses 2 meninos que foram massacrados, quem são os pais? A gente nem sabe. Então, esse é o problema. Eu nem sei quem é. Não sei se realmente não estão nem aí. Eu não sei. A gente não fica mais sabendo. Então, é a vantagem... Não tem atenção nem para minha filha, quanto mais para o resto da sociedade. A gente tem que pegar as vantagens também, né? Essa é uma vantagem de uma escola onde isso, pelo menos, não é uma coisa tão louca, é fomentado. Numa escola maior, isso é um pouco mais complicado, eu concordo com você. Eu trabalho em escolas não dessa pedagogia, escolas conteudistas normais, e esses assuntos aparecem o tempo todo, e é difícil. Por quê? Porque aí você fala, mas o pai trabalha o dia todo, a mãe trabalha o dia todo, sim, é o que temos para o momento. Então, o que a gente faz? Enquanto está no ambiente escolar, a gente põe essas regras, porque às vezes não existem nem regras, e essas regras às vezes são muito chocantes. Por exemplo, eu entendo perfeitamente isso que você falou, isso foi um caso isolado, não é uma repetição, mais ou menos, porque esse menino estava indo com o kilt há muito tempo, essa foi uma das coisas que ele falou, pô, só agora vocês estão falando isso para mim? Né? Então, assim, o que é que não deu voz à fala dele. Isso foi uma coisa muito... Aí foi um juiz mesmo que cortou
executou, né, fez a ação e já colocou, sem dar chance para a pessoa. Aí é complicado, né? É muito, muito difícil isso. A judicialização, que está acontecendo cada vez mais, é isso que a gente transfere o nosso papel de autoridade para um outro disciplinador. Aí é aquela história que a gente sempre fala, né? O que sai da cabeça, é uma coisa feia falar isso, eu espero que não tenham juízes aqui, mas é um chavão. O que sai da cabeça do juiz e da fralda de uma criança, a gente nunca sabe, né? Que é um pouco isso, a gente acompanha um pouco essas coisas do judiciário, não quero entrar nessa celeuma, mas assim, é muito difícil, mas sai da nossa esfera particular. Eu acho que ainda a solução, se tem uma solução, é âmbito familiar. Dá um trabalho, por que as famílias são cada vez menores, nucleares? É um trabalho desgraçado, gente. Por que as relações são cada vez menores? Porque ninguém quer casar, ninguém quer namorar, todo mundo quer ficar, né? Não sei se ainda existe esse termo. Porque dá trabalho você entender o outro. E filho, então, por exemplo, você não é que você tem que entender, você tem que colocar a ação dele. Aí é o bullying, né? As crianças fazem bullying com a gente o tempo todo. Que é repetitivo. Não. Aí você toda hora tem que falar. É difícil. Só terminar isso daqui. Qual a legislação sobre bullying? Então, já falei, tem 3 leis, né? De 15, 16 e 2024, que é do cyberbullying. A gente tem leis maravilhosas no Brasil. O problema é executá-las. Como é que você vai executar com uma criança? A judicialização ajuda. Então, quando tem aquela exposição do cyberbullying, isso acontece. Agora, uma pergunta anterior. Quem facilitou o convívio dessa criança com o celular? Uma pergunta muito desagradável. Por que eu comprei o celular para meu filho que tem 7 anos? Ah, porque todo mundo tem. É uma resposta comum. Ah, porque o primo dele tem. Tá, porque eu não tive, eu acho que ele tem. E se eu não tiver, eu compro na Casas Bahia em 10 vezes. É isso? É essa a explicação? Qual a vantagem que ele tem do celular? Ah, se ele precisar encontrar... Essas respostas são comuns também. Ah, porque se ele precisar encontrar comigo, ele me liga. Nossa, eu lembro se eu tivesse celular, se alguém ligasse para o meu pai, ele vinha do posto de gasolina, aí eu acho que ele ia me bater. Falei, pô, eu estou lá trabalhando, você vai me encher meu saco aqui. A escola tem esse papel, se acontecer alguma coisa, a escola tem esse papel de cuidado. Então, o celular é muito complicado, porque quando você coloca o celular, você abre um mundo que a gente não tem condição. E isso é complicado, porque aí tem o cyberbullying, né? Ah, não, mas o meu celular agora tem um dispositivo que vai só assim. Tá, me dá uma vantagem. Me dá uma vantagem que o celular... Aí tem pai que fala para mim, né? Não, mas é a motricidade. Não, não é. É, manualidade, é diferente. Porque a criança sabe mexer tudo... Eu, então, que sou panga, ela sabe, mas ela não sabe botar o botão de cima para baixo, de baixo para cima. Ela não sabe, nem eu, inclusive, eu ia andar até ali, mas não vou sair, vou cair. Ela não sabe andar assim, ela não sabe pular amarelinha. Isso é motricidade? Mas aí eu falo para as crianças, você sabe, né, que quando você fica muito no celular, você fica idiota. Eu vou explicar o que é idiota. Não estou chamando seu filho de idiota. Mas a idiotia é quando eu estou muito atento aqui, está acontecendo alguma coisa lá, mas isso aqui me prende mais atenção. Se eu vou sair com a minha mulher, minha companheira, meu companheiro, e eu estou com o celular, aí nós estamos saindo a 3, né? Aí eu não estou dando vazão para essa pessoa, né? Isso é chato, mas assim, o celular hoje em dia é problema de saúde pública. Essa nova lei do cyberbullying, né, a última, eu acho que é um dos pais, né, tem que ter ideia que eles deram esse celular, se eles não monitoram, quando acontecem muitas briguinhas e eles não têm maturidade para lidar com muita besteira no WhatsApp, os pais são responsáveis por ele monitorar, por aquilo que a senhora está falando, eles são legalmente responsáveis. Isso que tem acontecido, isso é muito sério. Então, eles são legalmente responsáveis. Aliás... Não é seu filho que postou alguma fala, mas se ele está participando do grupo e ele não se posiciona, ele também responde. Se ele repassa, é isso. Ó, eu sou de um tempo nessas escolas, só os mais antigos vão lembrar disso. Hoje em dia tem, mas era diferente. A gente tinha uma árvore. Você é velho pra caramba. Uma árvore, tá? Tinha professora e tinha representante de classe, ou alguém que ela elegia, tá? Aí tinha uma continuação aqui. Então, vai ser, professora Joana liga para Maria, que vai ligar para o João, para Antônio. Aí tem uma ligação e depois vai chegar aqui novamente para a professora Joana. Então, fala assim, gente, reunião terça-feira à noite.
Aí chegava a reunião quarta-feira à noite. Não, se perdeu no meio do trajeto. Mas vamos pensar que chega terça-feira. Hoje em dia não tem mais isso, é muito velho, datado isso daqui. Hoje em dia nós temos o grupo de WhatsApp. Tem vários grupos de WhatsApp, inclusive. O grupo de WhatsApp que fala mal da professora, essas coisas todas, né? Bom, tem um grupo aqui. Se você não sabia, que você não faz parte desse grupo. Você já saiu desse grupo. Não precisa voltar, não precisa voltar essa coisa antiga, não é necessário. Mas, por exemplo, um grupo de pais, mas que seja, que a gente faça combinações. Nesse grupo de WhatsApp, não é para falar assim, gente, estou vendendo uma lavadora que alguém quer comprar, ele não foi feito para isso. Tem que ter regras para grupos, né? Eu participo de 30, então eu sei bem que vocês também, né? É um saco isso. Bom, de qualquer jeito, isso seria muito interessante que ficasse. Agora, as crianças, elas participam disso, porque elas têm o grupo das crianças, e tem. Com que idade você está falando? 8 anos, 9 anos? Porque quando antigamente chegava aqui, ganhava pastinha, ganhava flauta, a capinha da flauta, ganha um celular. 7 anos já pode, né, doutor? 7 anos, né? Sabe tudo, ele mexe no celular direto. Então, essa asa cobra, expressão antiga, né? Que você dá e não dá para você tirar depois mais a asa. Esse é o problema. Porque eu tenho uma criança internada lá em São Paulo, numa clínica, chamada Clínica Dia, porque o menino ele fazia assim, ó, quando eu tirava o celular dele. Tem 7 anos, tá? Ele fica lá e ele estava muito... porque você sabe que o celular, ele vira um vício. A gente trata a pessoa que muda o celular como adicto. Acho que todos nós somos um pouquinho. Porque as pessoas saem de casa sem dinheiro, mas hoje em dia o celular dá dinheiro também, né? E as pessoas não conseguem ir daqui até a esquina sem vai no banheiro com o celular. Então, isso é uma questão de domínio, tem que sair um pouco disso. Isso não é fácil, mas é uma coisa. Agora, eu acho, tem o Michel Dermouget, que escreveu um livro, né? E ele fala sobre isso, ele é um neurocientista, ele fala assim, que a gente deveria evitar dar celular para a criança no máximo. Quando me perguntam, eu falo assim, mais que 12, mais que 13. E de preferência o celular burro. Sabe o que é o celular burro, né? O smart é um cão, o burro. Fala, querida. Essa semana eu li um noticiário dizendo o aumento de internação de crianças já com carga de vício. De adicção. Sim, isso é muito comum. E dizem, né, não sei, eu vi a notícia, mas não peguei muitos detalhes de fontes, mas esse número crescente, né? Clínicas psiquiátricas, né, que antigamente assim, você recebia casos muito específicos, né, com situações muito específicas, né, mentais, agora diz que é um crescente. É verdade. Chegar essas crianças com esse diagnóstico. Então, isso é muito comum, né? E dá-lhe alteração de sono, não dorme direito, a concentração. Olha, se a gente for elencar, tem uns 15 ou 20 itens que são bem ruins. Falta de concentração. Aí é o curioso, hoje em dia tem uma curiosidade. Para cada situação que você faz, tem a justificativa. Então, eu estou com um caso bem assim em casa, porque o pai ele trabalha com o celular o tempo todo, ele tem 2 celulares, inclusive, tal, ele não consegue se desprender do celular, tudo. Ele ganha vida com isso, tal, trabalha com TI, essas coisas todas. A mãe também é super ligada e o menino usa o celular. Tem 10 anos, tá? E a gente percebe nitidamente que ele tem vários problemas e eu falo assim, eu vou atribuir tudo isso ao celular. E se não tudo isso, 85% é celular, porque ele fica um tempo muito grande. Ele passa 5, 6 horas por dia no celular. Aí o que ele tem? Ele tem a falta de... Mas ele não se concentra. Mas ele tem TDAH, doutor. Ele tem TDAH, eu também tinha. Tá bom, vai, TDAH. Tá. 85% da humanidade tem TDAH, tá? Tá bom, então é o TDAH dele, tá. Então ele vai mal na escola, mas também é o seguinte, eu já falei para a professora que ele só entende, ele falou isso, eu vi ele falando para a professora, quando você falar uma coisa para ele, você tem que explicar direitinho para ele, porque senão ele não vai acompanhar. Aí eu pensei comigo, é autista também, né? Não é autista. Mas assim, eu falei, então, justamente por isso que é uma indicação de você tirar o celular, porque o celular vai tirar toda a concentração dele. Mas é difícil isso, porque assim, você dá uma sugestão, e a sugestão é completamente... Sabe o mais me enche o saco? Essa expressão é feia falar, mas o que mais me dá trabalho é quando você fala para o paciente, ou fala para alguém, e ele quer te convencer que você está errado. Tudo bem, eu não estou sempre certo, mas tem certas situações que são atribuições médicas. Né? Você fala, tira o celular. Eu posso diminuir o horário? Eu falei,
você pode diminuir o horário, que é um começo, mas sabe aquele cara que toma todo dia um copinho de pinga, agora ele só toma meio copinho de pinga, ele continua tomando pinga. É esse diapasão que as pessoas ficam com dificuldade de entender. Porque, na verdade, todos esses processos que a gente está conversando aqui desde cedo, é tudo muito simples. Mas não é fácil, porque fácil dá trabalho. Então, isso que você está falando, por exemplo, fala, Paulo. Eu ia pegar resgatar um gancho lá que a gente fez um percurso simples. Isso, você mencionou as leis, essas regulamentações acerca do bullying, do cyberbullying, e a gente vinha no percurso que também a gente olhava para esse caminho de construção da comunidade, né? E da gente ser fraterno. Sim. E minha primeira formação é em Direito, tem outras pessoas aqui também que tem outras famílias, pais, mães que também fizeram esse caminho. E uma coisa que eu aprendi, que me marcou muito nesse caminho da formação do direito, é que a lei entra no lugar de suprir a falta de ética entre as pessoas. Então, o que isso representa para a gente, enquanto seres que estamos nesse caminho de desenvolvimento comum, independente de ser professor, pai, mãe, aluno, essa ausência de ética, né? Então, de fato, onde a gente vai buscar, que ponto é esse que a gente tem que resgatar para se encontrar enquanto comunidade e comunidade fraterna? Então, eu acho que esse é um tema bastante delicado. Gente. Delicado, sim, porque... Essa judicialização ela envolve muitas outras questões além do mundo, né? O que a gente transfere para esse terceiro, que a gente, esse ente abstrato chamado Estado, que ele se apresenta através, né, às vezes da saúde, às vezes da educação, mas hoje em dia, né, majoritariamente através do poder de polícia, do poder de judicialização das questões. Né? A gente precisa fazer esse exercício de voltar para dentro da gente. Certo. Né? E citando aqui, aí eu vou fazer uma propaganda do nosso querido Rudolf, todos esses espinhos que a gente bota para fora, né, o exercício que a gente tem que fazer nesse caminho da vida é sempre olhar eles para dentro da gente. Não, eu acho que eu sempre falo assim, né? A gente aqui não está inventando a roda já existe, né? Mas assim, vamos dar novos usos para a roda, digamos assim, que o celular é maravilhoso, evidentemente. Mas em que momento da minha vida, eu estou falando eu como adulto, em que momento da minha vida eu não desligo o celular e para mim o humano é mais importante? Tem horas que não, mas assim, se o celular é a coisa mais importante para mim, acho que é um valor que eu tenho que ver. Ou não, talvez para mim, você fala assim, não, isso é problema seu. Ok, cada um, eu não tenho ingerência na vida de ninguém, né? Mas, por exemplo, eu posso aquilatar dentro das crianças que esse mau uso dessas telas, ela faz muito mal. E eu, como médico, eu posso falar assim, olha, a falta de sono, a falta de concentração, os desenhos horrorosos que a criança faz, fora as outras coisas terríveis, provém do celular. Então, eu falo para os pais, olha, esse aqui é um inimigo, esse é o problema, porque tem gente que chega e fala assim, está com dor de cabeça, sei lá, está com o nariz escorrendo, tal e coisa, aí eu faço aquelas perguntas de médico, né, que horas que vai dormir, que horas que acorda, tem pesadelo, dorme na cama de papai e de mamãe, perguntinhas assim desagradáveis de serem perguntadas, né, o que você faz em casa, não doutor, eu vim aqui porque ele tem sinusite, ok, a sinusite, meu bem, você toma Sinodoro, não resolve. Se não resolve, acrescenta outra coisa, funciona. Mas essas questões comportamentais, elas requerem mudanças de atitude. Porque não adianta a gente falar, olha, a partir de hoje, faça isso. Não adianta, tem que mudar. Aí a gente vai para um outro lado, que talvez funcione. Sabe por quê? Porque assim, tudo bom, você falou isso, é muito lindo isso. Qual a solução? Acho que a solução, na minha opinião, tarefa doméstica, resgatar esse conceito de família. O que é família, propriedade, aí não é isso. Mas resgatar o conceito da família, no sentido que as famílias elas não se juntam mais. É muito doido isso. Elas não se juntam mais. Mas vai se juntar quando? Tudo, não tem tempo de tirar férias. A gente projeta isso para situações muito loucas. Fala que eu não estou falando para você pegar dinheiro para ir para Disney, para você ir para Cancún, não estou falando isso. Então, você pegar o teu filho, olha que simplório que eu vou falar. Vai com o teu moleque, com a tua menina, vai colocar gasolina no carro, vamos pensar que tu não tem carro. Aí você vai calibrar o pneu. Aí quando fizer o barulhinho, você me avisa. Não vai precisar da criança para isso? Evidentemente que não. Até o frentista faz isso. Mas entende como são coisinhas assim que vai fomentando. Você vai me ajudar a colocar a mesa hoje. Coloca a mesa. Não, você não entendeu? Você vai me ajudar. Tem que ter esse papel de autoridade.
Aí o cara arruma a mesa, tudo, coloca. A gente começa a participar, porque de repente o pai trabalha, você falou, a mãe trabalha, todo mundo não tem tempo. Aí chega em casa, tu tem que fazer a comida ainda, tal e tudo. Vai ver um filminho lá enquanto eu faço aqui. Por que a gente tira a criança? Aborta a criança desse momento de família? Tu vai me ajudar a fazer a comida, cara. Vai aqui ajudar. E assim vai indo. Desde que idade? Desde os 3 anos. Já pode fazer descascar a banana. Tem medo que ele vai se cortar? Tudo bem, não dá uma faca para ele. Mas ele pode tirar os cachinhos da uva, ele pode fazer uma saladinha de fruta. O menino chama Miguel. Essa é a salada de fruta do Miguel. Todos uns bobinhos assim. Você tem que trazer uma questão lúdica também, né? E assim vai indo. Tudo bem, quando é 3 anos, 4, vai subindo, 7. E tarefa doméstica. Tem cachorro? Tem. Quem cuida do cachorro? É o grilo, né? Cri, 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 cri. É o pai, a mãe. Não, cachorro. Você não pediu para comprar o cachorro não é teu cachorro. É só para selfie? Só para passear de vez em quando? O cachorro faz cocô, leva o cocô do cachorro. Então, essas tarefas, mas tem que ficar em cima. Desse eu fui na escola, um garoto terrível, terrível, terrível. Nossa, terrível. Eu falar com os pais, falar, então, a gente mudou agora, doutor, tá a segunda conversa que eu estava tendo com eles. A gente comprou 3 gatos. Assim, que coisa linda, aquele sorrisinho. 3 gatos, um gato para um filho, um gato para outro filho e um gato para nós, né, bem, que a gente gosta de gato, né? Eu achei tão lindo aqui. Eu quase chorei de emoção ouvindo isso. Ah, que bom, eu tenho gato, né? E a minha filha é gateira. Aí ela fala, então, você sabe, né, gato faz cocô, né? Todo dia, né? Ah, então, a gente comprou uma coisinha para ele fazer, compramos 3, assim, tudo lindo, né? Poliana, né? Compramos 3 caminhas, assim, e aí ele foi na loja, comprou o potinho. Quanto tempo tem o gato? A gente comprou ontem. Falei, daqui 1 mês a gente volta a conversar, tá? Aí eu perguntei, quem vai limpar o cocô do gato? É uma pergunta, assim. Então, gato, é muito legal ter bicho, eu acho muito legal, mas quem que cuida? Que nem só das galinhas. Quem que cuida das galinhas? Quem cuida do gato? Quem cuida do cachorro? Mas gente, é uma tarefa básica, entendeu? Agora, vai ter uma hora que a gente vai falar assim, eu vou dar os gatos que eu não aguento mais os gatos. Ok, a gente às vezes faz isso, quem mandou ter gato, né? Mas assim, essa atribuição, isso é função familiar. Aí tem que limpar o cocô do gato de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não é assim que funciona? Então, essas coisas a criança começa a ter. E esse vínculo familiar começa a acontecer, porque na nossa família a gente cuida de bicho. Ou não, ou talvez na nossa família a gente gosta de bicho, não importa. Mas essas coisas elas são muito poupadas. Então as crianças, não todas, evidente, mas assim, uma grande parcela, elas não têm compromisso com nada. Não precisa cuidar do gato. Você deu água para o gato hoje? Não. Aí ele vai morrer de sede se você não der água. É uma ameaça, mas assim, né? Modelar, né? Lembra que eu falei do modelo? Pega a criança e fala assim, você vai cuidar do gato. Se você não cuidar do gato, eu vou matar esse gato, eu vou arrebentar esse... Não adianta isso. Não adianta isso. Quem comprou o gato foi o pai. Dá o celular, me dá o celular aqui, nunca mais você vai ver esse celular na sua vida. Amanhã já está com o celular de volta. Bom, você não vai prometer que você não vai fazer mais isso. Tá? Essas bobagens que a gente faz com os filhos, entendeu? Então não é ser rigoroso, assim, bruto, estúpido, mas é isso. Doutor, a gente está 1 minuto. Eu sei. Foi o Paulo, eu queria só deixar claro que foi o Paulo que mudou a conversa.